Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. O Livro da Reversão do Destino, parte 10, capítulo 107. A Terra Sagrada da Espada Celestial recebeu um convidado inesperado. Um cultivador de espada desconhecido desafia a geração jovem da Terra Sagrada da Espada Celestial. Do lado de fora da Terra Sagrada surgiu um jovem montado em um cavalo branco. Em seus braços repousava um pequeno gato de pelagem alva. Ele acariciava o animal com olhos serenos, cercado pelos discípulos da seita, sem demonstrar o menor sinal de medo. Vossa Excelência, quem é você? As palavras de Su Shen assustaram o ancião externo da Terra Sagrada da Espada Celestial. Embora o jovem à sua frente estivesse vestido de forma simples, sua aura definitivamente não era algo que forças comuns pudessem cultivar. Su Shen não ergueu o olhar, apenas disse suavemente: ouvi dizer que a Terra Sagrada da Espada Celestial é a líder do Dao da Espada na região sul. Como também conheço um pouco sobre o assunto, vim visitá-los na esperança de encontrar alguém que vale a pena eu desembainhar minha espada. Ao ouvirem isso, muitos discípulos entenderam a intenção de Su Shen. Ele estava ali para desafiar a seita. Como discípulos de uma terra sagrada, quando haviam sido tão humilhados? Que tipo de coisa é você? Como ousa se gabar e desafiar a geração jovem da minha terra sagrada? Deixe que eu, Yan Shan, o derrube para que aprenda a diferença entre nós. Uma figura jovem deu um passo à frente, sacando sua espada e avançando contra Su Shen. Su Shen sequer olhou para ele. De repente, o jovem congelou no lugar, estupefato. Ele não percebeu em que momento suas roupas haviam sido rasgadas em farrapos por fios cruzados de ki de espada, sentindo o ar frio contra a pele. Percebendo que ocorrerá com atraso, ele ficou ali parado, suando profusamente tomado pelo medo. O local mergulhou em um silêncio mortal, inclusive entre os anciãos externos. Eles não viram qual método o rapaz utilizara, mas sabiam que se ele quisesse matar Yan Shan, bastaria um pensamento. Yan Shan era o irmão sênior externo, o mais promissor para entrar na seita interna. Qual seria a origem desse jovem? Naquele instante, perceberam que talvez o desafio contra toda a geração jovem da Terra Sagrada não fosse uma piada. Fraco demais. Se este é o nível dos discípulos da Terra Sagrada da Espada Celestial, estou decepcionado. Su Shen continuou a acariciar o tigre Miau Miau. Parecia que para ele derrotar Yan Shan era menos importante do que dar atenção ao gato. Tal atitude de desprezo enfureceu os presentes. Arrogante, verdadeiramente arrogante. Quando a Terra Sagrada havia sofrido tal humilhação? Vários anciãos ficaram ainda mais furiosos. Vamos derrubar juntos esse garoto que não conhece a imensidão do céu e da terra. Não importa o poder por trás dele, ele deve pagar o preço por nos insultar. Os anciãos sentiram que o visitante tinha mais intenções e quiseram atacar primeiro para encerrar a farsa. Diante do ataque, o cavalo branco sob Su Shen subitamente emanou uma aura aterrorizante, com pupilas brilhando em dourado como vidro estilhaçado. Os anciãos que estavam prestes a atacar foram instantaneamente pregados ao chão por essa pressão, incapazes de se mover. O tigre Miau Miau nos braços de Su Shen também tremeu, e ele precisou confortá-la primeiro. Poder de dragão. Esta é a lendária linhagem do cavalo dragão. Esta aura aterrorizante, eu só senti algo parecido vindo dos anciãos veneráveis da seita interna. O cavalo branco desse jovem é, na verdade, um demônio venerável do reino Nirvana. Todos estavam chocados. Su Shen olhou para as pessoas caídas com desapontamento e disse calmamente: este é o comportamento da sua terra sagrada? É realmente decepcionante. Intimidar os menores ou vocês apenas não sabem perder? Os anciãos que se uniram para atacá-lo ficaram ruborizados de raiva e vergonha. Justo então, uma luz brilhante surgiu, revelando uma figura jovem que disse friamente: basta. Vossa Excelência veio desafiar a geração jovem. Apenas os desafie. Por que humilhá-los tanto? Su Shen sorriu de leve e comentou: finalmente alguém decente chegou. Os outros discípulos se alegraram ao ver o recém-chegado. É Song Zhenxuan. Ele é um jovem rei e um supergênio classificado em 18º no ranking de orgulho celestial da região sul. Com ele agindo, certamente derrotará este sujeito arrogante. Song Zhenxuan encarou Su Shen e disse: se você quer lutar, eu, Song Quan, lutarei. Vamos ver do que você é capaz para vir agir de forma tão selvagem na minha terra sagrada. Song Quan atacou primeiro, com runas antigas surgindo da espada em sua mão. Ele desferiu um golpe direto contra Su Shen sem se conter. Se Su Shen não bloqueasse, seria morto facilmente. Diante do ataque, Su Shen meramente estendeu um dedo. Um intento de espada incrivelmente aterrorizante envolveu seu dedo, parecendo querer fender tudo. O espaço à frente ondulou como uma ilusão. Aquele único dedo transformou-se em um ki de espada indestrutível. O golpe de força total de Song Quan tocou esse ki e mostrou-se tão frágil quanto um ovo atingindo uma rocha. A cena fez Song Quan arregalar os olhos. Seu golpe de maior orgulho fora quebrado com facilidade. Com o ki de espada se cruzando, ele ficou em transe por um longo tempo, até que a brisa fria o fez estremecer. Só então aceitou a realidade. Eu perdi. Song Quan estava perturbado, com os olhos vazios e sua crença no Dao da Espada abalada. A derrota de um discípulo direto não era algo pequeno, ainda mais sendo derrotado no Dao da Espada logo na entrada da Terra Sagrada, sem sequer conseguir realizar um movimento. Que tipo de humilhação era essa? Se o assunto se espalhasse, a seita se tornaria motivo de piada nas 5 regiões. Vençam! Reúnam todos os discípulos jovens. Devemos vencer esta partida, não importa os meios. Nossa terra sagrada não pode perder. O Senhor Sagrado da Espada Celestial emitiu a ordem imediatamente. Um após o outro, os discípulos correram para o campo de batalha. Não seja arrogante, eu lutarei com você. Não culpe a afiação da minha espada. Que tal você ir primeiro, discípulo direto Shen?
Muitos discípulos diretos da Terra Sagrada, sem exceção, perderam para Su Shen. No fim, ninguém mais ousava dar um passo à frente, pois ninguém conseguia bloquear um único movimento dele. Vendo amigos e inimigos, todos com forças consideráveis, sendo incapazes de resistir a um golpe sequer, eles hesitaram e recuaram. Para um jovem cultivador de espada, hesitar e recuar significava que seu dao da espada não era mais impecável. Muitos mestres perceberam que algo estava errado. Se a geração jovem fosse suprimida por uma única pessoa, a seita seria uma piada. Vunian ainda não saiu do isolamento? O Senhor Sagrado franziu o senho. Assim que o pensamento ocorreu, a Terra Sagrada subitamente vibrou com ondas de clamores de espadas. Capítulo 108. O povo da Terra Sagrada da Espada Celestial ficou exultante. O irmão sênior Mu saiu do isolamento. Ele é o quarto prodígio no ranking de orgulho celestial da nossa região sul. Com ele certamente derrotaremos esse sujeito. O irmão sênior Mu pode realmente vencê-lo? Com certeza. Ele é o número 1 entre a geração jovem da nossa Terra Sagrada. Muitos prodígios depositaram suas esperanças em Mu Vunian. Contudo, também tinham que admitir que o desafiante era poderoso demais. Sob os olhares expectantes, um magnífico que de espada pavimentou um caminho para os céus. Na outra extremidade, um jovem usando uma coroa de penas aproximou-se calmamente. Uma espada simples e antiga pendia em sua cintura, com padrões vermelhos vívidos que oscilavam como se respirassem. Aquela espada parecia ter vida própria. Mu Vunian, o atual santo da Terra Sagrada da Espada Celestial, já havia alcançado o reino da conexão profunda antes dos 20 anos e empunhava a lendária espada Gi Shen, uma habilidade divina inigualável deixada pela dinastia imperial da espada. Diz a lenda que essa espada foi forjada a partir do próprio Dao da espada e do corpo do fundador da dinastia imperial. O método de forja foi perdido há muito tempo. O primeiro mestre de espada, Shen Dao Yuan, usou-a para lutar contra 5 quase santos consecutivamente, matando 2 e ferindo gravemente um antes de morrer de exaustão. Depois disso, o paradeiro da Gi Shen tornou-se desconhecido. Há 10 anos, Mu Vunian surgiu e a espada reapareceu. Ele olhou de cima com um ar de arrogância invencível. Observando os discípulos diretos que haviam sido derrotados por Su Shen, ele bufou friamente. Um bando de lixo. Vocês cultivaram por tanto tempo e não conseguem lidar com um forasteiro. Terei que agir pessoalmente. Então seu olhar caiu sobre Su Shen e ele disse desdenhosamente: Você é quem desafiou a geração jovem da minha Terra Sagrada? Su Shen ergueu uma sobrancelha, sem acreditar que aquele era realmente o discípulo mais excepcional da geração atual. Um cenário de declínio. Mu Vunian pensou que Su Shen estava com medo e declarou: A dignidade da minha Terra Sagrada não pode ser insultada levianamente. Se você perder para mim, exijo que destrua seu coração de espada. Você ousa aceitar a aposta? Su Shen olhou para o confiante Mu Vunian e riu. Se você perder, eu preciso dessa espada. Su Shen apontou para a espada Gi Shen na cintura de Mu Vunian. Isso alterou a expressão do santo, mas ele concordou. Tudo bem, se vencer, a espada é sua. Se perder, deverá despedaçar seu coração de espada e nunca mais empunhar uma arma. Mu Vunian tinha confiança absoluta em sua força. Su Shen assentiu, assumindo uma expressão séria. O reino do Dao da espada de Mu Vunian era apenas ligeiramente superior aos outros discípulos, mas quando ele agarrou o punho da espada, Su Shen sentiu uma aura aterrorizante despertar. Dentro da espada Gi Shen, a compreensão do Dao da espada da sexta vida de Su Shen e de Shen Dao Yuan haviam se fundido, atingindo outro patamar. Sob a bênção de ambos os Daos, Mu Vunian passou por uma transformação. Um ki de espada dourado emanou de seu corpo, seu cabelo dançava descontroladamente e as energias se cruzavam. Su Shen saltou do cavalo branco, com seu robe azul flutuando. A espada em sua cintura foi desembainhada, calma como a água, sem fenômenos incomuns, como uma arma comum, mas fez Mu Vunian sentir que enfrentava um inimigo formidável. Esse intento de espada era mutável e intrincado. Em um instante as energias colidiram, formando uma barreira aterrorizante ao redor deles. O denso ki entrelaçado impedia que as pessoas vissem o que ocorria lá dentro. No entanto, todos sabiam que era uma batalha feroz. Mu Vunian não entendia por que suas habilidades divinas eram sempre resolvidas por golpes simples de Su Shen, fosse um corte ou uma estocada. Cada golpe era comum, mas continha um poder extraordinário. Por quê? Isso está acontecendo. Em sua impaciência, Mu Vunian injetou todo o seu ki de origem na espada Gi Shen, querendo vencer pelo poder da arma. Vendo isso, Su Shen sentiu um grande desapontamento. Ele segurou sua espada horizontalmente à frente do peito e então o céu mudou. Todos testemunharam uma visão incrível. Dentro da Terra Sagrada, todas as espadas pareceram ressonar, curvando-se em uma certa direção. Isto é o Dao da sinceridade suprema na esgrima. Como é possível? Como esta criança alcançou este estágio tão jovem? Nem mesmo aquele maníaco por espadas de antigamente era assim. Nós subestimamos este garoto. Quem exatamente é este ser divino? Um Dao da espada perfeito e sem falhas. Quando Su Shen atacou, tudo no mundo pareceu perder a cor, restando apenas uma extensão cinzenta. Após um som de rasgo, como se o espaço estivesse se partindo, o mundo recuperou suas cores, revelando apenas uma figura desgrenhada e coberta de sangue caído ao chão. Mu Vunian estava completamente atordoado. Ele realmente havia perdido. Deve ser a espada na sua mão. Você deve estar contando com a vantagem da arma, gritou ele, inconformado. No entanto, assim que sua voz sumiu, ele viu que a espada divina na mão de Su Shen, que ele acreditava superar a Gi Shen, estava se dissipando gradualmente. Su Shen disse com pesar: Como esperado, uma espada comprada com uma única pedra de origem tem má qualidade. Felizmente ganhei uma que mal pode servir como substituta. Sob o olhar incrédulo de Mu Vunian, Su Shen acenou com a mão e a espada Gi Shen no chão voou para ele.
Foi tão rápido que o santo sequer reagiu, apenas ouvindo as palavras de Su Shen. Eu venci a aposta, então esta espada é minha agora. Além disso, seu Dao da espada não é sincero. Você depende demais de objetos externos e tem pensamentos em excesso. Su Shen guardou a espada Gi Shen, pretendendo partir. Seu propósito fora alcançado. Ele suprimira sozinho a geração jovem da Terra Sagrada. Embora não tenha matado ninguém, para um jovem cultivador de espada, aquilo era o mesmo que quebrar sua afiação e sua espinha dorsal. A partir de então, seus corações de espada estariam nublados. Ele havia inutilizado a geração jovem da seita. Montado no cavalo branco e acompanhado pelo gato, Su Shen se preparava para sair. Nesse momento, ao olhar para trás, o reino do vazio à frente se partiu. De dentro surgiu outra cena, uma plataforma de espada com um jovem sentado, observando Su Shen com olhos calmos. Aquele único olhar fez o corpo de Su Shen gelar. Ele pareceu ver Cão Tiamin de antigamente, aquele gênio totalmente devotado à espada. Os discípulos da Terra Sagrada, ao verem o jovem, disseram respeitosamente, Santo. O jovem assentiu e olhou para Su Shen. Você e eu não somos da mesma era. Se eu agisse contra você, seria intimidar o menor, e vencer não teria significado. Mas saiba que minha terra sagrada da espada celestial não está desprovida daqueles cujo Dao da espada atingiu o ápice. Você sozinho não é qualificado para quebrar a espinha dorsal do nosso Dao. Wang Shen, transmita esta mensagem para Wang Yunfei. Daqui a 10 anos, eu definitivamente viajarei para o continente central e buscarei pessoalmente orientação com ele. Após falar, o espaço se fechou e o jovem nunca chegou a agir. Capítulo 109. Su Shen deixou a terra sagrada da espada celestial. O santo da terra sagrada da espada celestial não fez nenhum movimento. Ele permitiu que Su Shen partisse. Ele e Su Shen não eram figuras da mesma era. Este era alguém da mesma época de Wang Yunfei. O santo da terra sagrada da espada celestial, assim como Cão Tiamin no passado, possuía um Dao da espada puro e tinha uma alta estima por si mesmo. Su Shen balançou a cabeça. Ele não achava que o santo da terra sagrada da espada celestial seria páreo para Wang Yunfei. No entanto, se este santo não morresse, a terra sagrada da espada celestial ainda floresceria por milhares de anos. Se este santo morresse, a Terra Sagrada estaria acabada. A atual Terra Sagrada da Espada Celestial perseguia excessivamente coisas externas e há muito perderá sua filosofia pura do Dao da Espada. Su Shen deu um sorriso amargo. O que Cão Tiamin disse na época, sinceridade ao Dao da Espada, era a filosofia daquela Terra Sagrada. Quem diria que a atual seita já teria perdido sua antiga essência? Su Shen acariciou a espada Gi Shen em sua mão, sentindo algo único no coração. Ela fora forjada a partir de seu sexto corpo. Sob o temperamento do Ki de espada de Shen Dao Yuan, a espada Gi Shen havia se transformado agora em uma arma divina do Dao da espada, possuindo traços de Ki de santo. Estava a apenas um passo de se transformar em uma arma de santo. Infelizmente era apenas esse passo. O crescimento da dinastia da espada imperial ofendeu forças demais. Eles não ficariam parados assistindo Shen Dao Yuan avançar mais, então conspiraram para emboscar e matar Shen Dao Yuan. A espada Gi Shen zumbiu e tremeu, soltando um grito lúgubre. Milhares de anos se passaram e coisas demais viraram poeira, enterradas em terras murchas e desconhecidas. Su Shen seguiu para outros lugares. Pouco tempo depois, uma notícia se espalhou por toda a região sul. Havia um misterioso jovem de verde montado em um cavalo branco que por seu próprio poder, suprimiu o prodígio de uma geração da terra sagrada da espada celestial, deixando-o incapaz de erguer a cabeça. Ele até levou consigo a espada Gi Shen, a lendária arma divina que a dinastia da espada imperial usou para governar o mundo. Todos os cultivadores de espada na região sul foram atraídos por isso. A espada Gi Shen. Esta era a arma divina da dinastia da espada imperial, que outrora dominou a região sul e quase se tornou uma dinastia de santos. Quem quer que controlasse a espada Gi Shen certamente se tornaria um mestre da espada do mundo. A terra sagrada da espada celestial ocultou informações demais. Su Shen havia suprimido uma geração deles, quebrando a espinha dorsal do seu Dao da espada. Os detentores do poder da terra sagrada naturalmente não engoliriam esse insulto. Eles esconderam a notícia de que Mu Wunian portava a espada Gi Shen e a identidade de Su Shen como sendo da família Wang das planícies centrais. Este era um esquema para matar com uma faca emprestada. Mesmo que não tivesse sucesso, ao menos causaria desgosto a Su Shen. Cultivadores de espada de todo o mundo se reuniram, e não faltaram aqueles dispostos a correr riscos, querendo matar Su Shen e tomar a espada Gi Shen. Su Shen espreguiçou-se languidamente. O casco do cavalo branco pisou na cabeça de um homem vestido de preto que ainda arquejava, esmagando-a. Este já era o 30º grupo de atacantes que encontravam em sua jornada. À frente estava o gigante da região sul, a terra sagrada da transformação de penas. Era também a força mais forte da região sul, capaz de se classificar entre todos os 5 domínios profundos celestiais. No entanto, quando Su Shen chegou à terra sagrada da transformação de penas, descobriu que as pessoas ali, jovem mestre Wang, peço desculpas, sabemos sua intenção. Mas, você está um pouco atrasado. A maioria dos nossos discípulos verdadeiros da Terra Sagrada da Transformação de Penas não está na seita. A seita tem uma missão. Os discípulos verdadeiros da Terra Sagrada foram todos competir por uma oportunidade. Também não é muito apropriado para o jovem mestre Wang desafiar os outros. O que você acha? Você esperará que nossos discípulos verdadeiros retornem ou o jovem mestre Wang nos visitará outro dia?
Su Shen olhou para o ancião da Terra Sagrada da Transformação de Penas, que tinha um rosto sorridente e uma atitude gentil, e ficou sem palavras. Como poderia ser tal coincidência? Eles o estavam tratando como uma criança? A Terra Sagrada da Transformação de Penas enviou diretamente seus discípulos para treinamento. Outros não sabiam de antemão que Su Shen viria visitar. Não havia nada de errado nisso, mas Su Shen sabia que enquanto ele estivesse na Terra Sagrada por um dia, aqueles discípulos verdadeiros nunca retornariam. Atualmente, Su Shen não se rebaixaria a intimidar os discípulos comuns do setor interno e os discípulos verdadeiros de ranking inferior no ranking de orgulho do céu. Ele não tinha interesse nisso. Sua viagem à Terra Sagrada da Espada Celestial, escondendo sua identidade e nome, foi puramente porque ele não conseguia engolir a indignação em seu coração. No passado, ele lutou por aquela Terra Sagrada, mas quando a dinastia da Espada Imperial foi destruída, a Terra Sagrada da Espada Celestial não apenas ficou de braços cruzados, mas até insultou ainda mais a situação. Embora não fosse mais Su Shen, ele naturalmente ainda tinha que resolver o karma da antiga dinastia da Espada Imperial. Ele não tinha inimizade com a Terra Sagrada da Transformação de Penas, então naturalmente não provocaria este inimigo sem causa. O significado da atitude deles era claro. Não podemos vencê-lo, mas podemos nos esconder de você. Afinal, Su Shen fora implacável demais com a Espada Celestial. Nenhuma força queria que seus discípulos seguissem o mesmo caminho, sem mencionar a ferocidade de sua reputação, tendo aberto caminho à força da Espada Celestial até a Transformação de Penas. Su Shen entendia as ações da seita, mas ainda assim suspirou. Parecia que Guyan, que outrora fora incomparavelmente dominador, mudará muito após se tornar o santo mestre da Terra Sagrada da Transformação de Penas. As ações de toda a seita não eram mais arrogantes. Talvez ele tivesse visto conhecidos demais morrerem, e os prodígios da mesma era que podiam rivalizar tivessem perecido em sua maioria nas batalhas entre as regiões sul e oeste, levando-o a valorizar a vida. No entanto, o santo retornou à seita há poucos dias. Se o jovem mestre Wang tiver alguma ideia, posso informar ao santo. Su Shen ergueu uma sobrancelha, depois virou-se e partiu. Isso era pedir a ele, um cultivador do reino da conexão profunda, para desafiar um físico divino no pico da temperagem do vazio, ou até mesmo um cultivador do reino nirvana, da mesma era que Wang Yunfei. Isso não era verificar artes marciais, isso era pedir para ser surrado. Su Shen admitiu que não tinha o hobby de buscar abusos. Dada a postura da Terra Sagrada da Transformação de Penas, Su Shen sabia, sem pensar muito, que as forças restantes provavelmente seguiriam o exemplo. Quando ele visitasse, o único resultado seriam várias desculpas sobre terem deixado a seita, com suas figuras em lugar nenhum. Su Shen não tinha mais ideias para a região sul. Havia gênios da mesma era de Wang Yunfei, mas nesta era, apenas a Transformação de Penas tinha um gênio de nível físico divino. Infelizmente, a seita não queria que ele lutasse contra Su Shen e o manteve escondido, deixando Su Shen impotente. Levou 2 anos para Su Shen viajar das planícies centrais para a região sul. Ele então partiu para a região leste. Por que a região leste? Porque a região norte era longe demais da região sul, e na região oeste, sua irmã de sua vida anterior, Zhou Anshan, certamente ainda estava viva. Zhou Anshan possuía um físico divino devorador ainda mais aterrorizante que o físico glutão, e a técnica de cultivo que ela praticava parecia ainda mais completa que a arte divina de engolir o céu e a terra. Havia também um velho monstro lá que o deixava extremamente cauteloso. Se ele causasse alvoroço e morresse inexplicavelmente na região oeste, nem mesmo a família Wang teria poder para ajudar. Levou meio ano para Su Shen chegar à região leste. A primeira coisa que Su Shen fez ao chegar à região leste foi ainda coletar informações. 500 anos se passaram desde sua penúltima vida, e o cenário da região leste não mudará muito. A única coisa lamentável era que há 500 anos, o soberano da alquimia sem limites, um alquimista renomado em todos os 5 domínios profundos celestiais e aclamado como o mais provável a se tornar um santo das pílulas, fora para o espaço estelar extraterritorial para competir por uma oportunidade de avanço e nunca mais retornou à terra sagrada da montanha estática. Isso deixou muitas figuras poderosas na região leste cheias de pesar. Capítulo 110. Su Shen fluiu com a corrente dos eventos passados, atravessando milhares de milhas para chegar à dinastia imperial da origem celestial. A antiga dinastia imperial, com a ascensão da terra sagrada da montanha estática, saltara para se tornar um dos gigantes do domínio leste, e a família lhe produziu muitos prodígios. A escritura imperial de choque do mundo, originalmente deixada na terra sagrada da montanha estática, após muitas reviravoltas, retornou às mãos da família Li. A antiga pequena família, a família Xia, também se tornou uma família antiga com muitos indivíduos de alto escalão e influentes dentro da terra sagrada da montanha estática. Na dinastia do Céu do Dragão, era difícil encontrar antigos conhecidos. 1000 anos se passaram em um piscar de olhos, e até a pequena aldeia que existia outrora fora substituída há muito por uma cidade movimentada. Um soberano da alquimia surgiu de nossa terra. Fora da cidade, ainda havia uma alta escultura de bronze do soberano da alquimia sem limites, e lendas sobre ele circulavam por toda parte dentro da cidade. Su Shen sorriu levemente, ouvindo os contos embelezados do contador de histórias sobre o passado, suspirou suavemente e partiu. Ele passará 3 anos nesta jornada. Era hora de desafiar os principais prodígios das desolações orientais. O grande mundo das desolações orientais. Prodígios se reuniam como nuvens. Uma vez, quando Su Shen participou deste grande mundo, ele só podia olhar para os outros de baixo, como estrelas no céu. A família Wang do Estado Central, o irmão mais novo daquela pessoa, realmente veio ao nosso domínio leste? As várias potências que organizavam conjuntamente a Assembleia de Prodígios olharam para o nome desconhecido que apareceu de repente na lista, trocando olhares.
Eles tinham ouvido mais ou menos algumas coisas sobre o domínio sul. Bom sujeito, ele está tratando o nosso domínio leste e o domínio sul como pedras de amolar em seu caminho do Dao marcial. Um dos chefes das 12 terras sagradas, entendendo o motivo, zombou. Já que este jovem da família Wang quer usar nosso domínio leste para temperar seu Dao marcial, por que nosso domínio leste não pode usar a mão dele para temperar a geração mais jovem de nossas desolações orientais e experimentar os prodígios do Dao marcial do Estado Central? Você não tem medo de que o coração do Dao desses jovens seja estilhaçado por aquele garoto da família Wang? Aquele garoto é implacável demais. A geração mais jovem da Terra Sagrada da Espada Celestial no Domínio Sul foi quase invalidada apenas por ele. O Domínio Sul está se tornando cada vez mais desolado. A vontade do Dao marcial de um artista marcial não é firme. Nossas desolações orientais não devem seguir os passos do Domínio Sul. Temperar esses jovens e deixá-los saber cedo que sempre há pessoas melhores que você e um céu acima é algo bom. Caso contrário, se a arrogância deles for forte demais, podem ficar completamente desanimados quando encontrarem uma verdadeira luta pelo Dao no futuro. Não se esqueça, aquele prodígio supremo da Terra Sagrada do Vazio Celestial emergiu e deseja pisar no Dao Supremo nesta geração. Aquela pessoa do Estado Central é inevitável. Também é uma boa oportunidade para vislumbrar a força daquela pessoa do Estado Central através de seu irmão mais novo e se preparar cedo. Su Shen recebeu a notificação. As desolações orientais permitiram que ele participasse da grande assembleia de prodígios. Esses velhos, eles provavelmente têm algumas cartas na manga. Qual prodígio selado de alguma antiga terra sagrada emergiu? Su Shen estreitou os olhos. Ele fora outrora um poderoso ancião em uma terra sagrada e presidira grandes assembleias de prodígios, então naturalmente entendia as regras. Ele originalmente pensara que precisaria passar por algum problema para participar, mas agora que aqueles velhos concordaram tão prontamente, Su Shen não acreditava que não houvesse algum truque envolvido. Esta grande assembleia, temia ele, tinha outros preparativos, pretendendo usar a mão dele para anunciar a emergência de um prodígio supremo. No entanto, Su Shen não recuou. Seu propósito nesta viagem era verificar seu Dao marcial, forjar seu próprio Dao e lutar contra um prodígio supremo. Independentemente de vitória ou derrota, seria imensamente benéfico para ele, isso era uma transação potencial. Su Shen esperou até o dia da grande assembleia de prodígios. Prodígios de todo o domínio leste se reuniram. As 12 terras sagradas tornaram-se 13 terras sagradas, e também havia gênios de várias famílias nobres antigas. Isso deixou Su Shen um tanto animado. Ele sentiu várias crenças poderosas, afiadas e inflexíveis, todos eles gênios de alto nível, figuras que agitariam os ventos e as nuvens da era. Tigresa Miau Miau estava tremendo de medo enquanto auras poderosas sopravam de todas as direções. Ela não pôde deixar de se perguntar: qual é exatamente a identidade do mestre? Su Shen deu um peteleco na cabeça dela, sem responder. A grande assembleia de prodígios começou, e Su Shen encontrou seu oponente. Uma pessoa envolta em uma luz verde, brilhando como jade, caminhou para o palco com passos de dragão e porte de tigre. Su Shen ficou levemente surpreso. Era realmente raro alguém cultivar a escritura sagrada do Jade Azur a tal ponto. As forças que presidiam a grande assembleia de prodígios queriam usar este discípulo da Terra Sagrada do Jade Azur para testar a profundidade de sua força. Você é muito forte. Você será um dos meus maiores inimigos no meu caminho, Tianhui. Tianhui, um prodígio da Terra Sagrada do Jade Azur, considerava sua própria força entre as 3 melhores da geração atual em sua seita. No entanto, vindo de Su Shen, ele sentiu uma aura como um abismo profundo, de um silêncio mortal e insondável. Su Shen assentiu: faça seu movimento. Assim que estas palavras foram ditas, Tianhui transformou sua palma em um punho, a luz verde iluminando os 9 céus, e chegou diretamente diante de Su Shen. Claramente, Tianhui sabia que Su Shen era um cultivador de espada e não pretendia dar a ele a oportunidade de exibir várias habilidades divinas. No entanto, para sua surpresa, Su Shen não tinha intenção de desembainhar a espada Gi Shen da cintura. Sua palma varreu para fora, parecendo conter várias verdades profundas e poderosas de artes marciais. Essas verdades profundas emergiram e então se despedaçaram rapidamente, e conforme um soco era lançado, ele era imparável. A colisão de duas intenções de punho aterrorizantes fez os espectadores vibrarem, e os olhos de vários prodígios poderosos brilharam. O mundo diz que a família Wang do Estado Central produziu um prodígio supremo, com o potencial de um grande imperador, destinado a suprimir uma era. Mas o mundo negligenciou um ponto: este jovem da família Wang também não é simples. Suas artes marciais estão prestes a entrar no domínio do Dao, forjando seu próprio Dao. Tornar-se um santo no futuro está provavelmente logo ali. Se não fosse por ter nascido neste grande mundo e ter sido obscurecido pelo brilho de Wang Yunfei, ele provavelmente também seria a lenda de uma era. Os anciãos das várias potências principais que observavam a batalha sentiram uma infinidade de emoções ao ver o desempenho de Su Shen. Um gênio que forjou seu próprio Dao contanto que não caísse, alcançar o ápice no caminho para a santidade era um resultado inevitável. Su Shen claramente estava a apenas um passo do domínio do Dao. A luz verde estilhaçou-se e Tianhui deu um sorriso amargo. Eu pensei que o caminho da espada fosse sua maior confiança, mas eu estava errado. Não esperava que seus punhos fossem tão aterrorizantes. Eu não sou tão bom quanto você. Su Shen recolheu o punho e disse levemente: quando o método é dominado, todos os métodos são dominados. Praticar algumas técnicas de punho e pé em seu tempo livre levará naturalmente à proficiência. Tianhui balançou a cabeça. Soava fácil, mas quão difícil era na realidade.
Um artista marcial normal gasta a vida inteira em um único caminho, e já é bom se alcançar a proficiência. Como poderiam ter o lazer de embarcar em um segundo caminho? Tendo derrotado um poderoso discípulo verdadeiro da terra sagrada do Jade Azur, Su Shen não mostrou arrogância. A força de Tian Hui era boa, mas ele não era um prodígio de alto nível das desolações orientais. Neste momento, Su Shen sentiu olhares intensos emitindo uma intenção de batalha ilimitada fixos nele. A força de Su Shen ganhará o reconhecimento deles. Capítulo 111. Uma luta, duas lutas, três lutas, até que Su Shen encontrou o primeiro gênio de elite do ermo oriental, terra sagrada do vazio celestial Ling Vuliai. Um monge calvo de olhos semicerrados, vestindo uma batina simples, segurando um cajado zen em uma mão e mantendo a outra erguida verticalmente diante do peito. Su Shen olhou para ele. Escondido sob seu corpo físico, havia um poder aterrorizante capaz de dilacerar tudo. Seu cultivo atingira o pico do temperamento do vazio, assim como o atual Su Shen, a apenas um passo do reino do vazio profundo. Corpo sagrado do elefante do trovão, a terra sagrada do vazio celestial produziu uma figura extraordinária nesta geração. Comparado a Muvunian, da terra sagrada da espada celestial, Ling Vuliai era claramente mais poderoso. Os dois não estavam de forma alguma no mesmo nível. Su Shen suspirou internamente. Este seria seu primeiro confronto direto com um prodígio de nível corpo sagrado. A espada Gishen tremeu pela primeira vez, ressoando e revelando sua própria agudeza. Benfeitor, por favor. Ling Vuliai fez um gesto, sinalizando o início da batalha. No mesmo instante, os olhos de Ling Vuliai brilharam com relâmpagos roxos e todo o campo de batalha foi preenchido por trovões. O fantasma de um antigo elefante do trovão apareceu, como uma antiga besta divina emergindo na era moderna. Su Shen empunhou a espada Gishen, e sua compreensão do Dao da espada das três vidas fundiu-se em uma só, entrando momentaneamente em um domínio do Dao da espada totalmente novo. A área onde ele estava tornou-se seu domínio, e dentro dele, o Dao da espada reinava supremo. Pilares de luz perfuraram o oceano de trovões. Ling Vuliai ergueu o punho, seu corpo físico brilhando com luz dourada, tendo sido temperado ao extremo, comparável a uma antiga besta divina. Um único soco despedaçou o espaço diretamente, um cultivador comum do reino do vazio profundo seria reduzido a uma névoa sangrenta por esse soco. Algo verdadeiramente aterrorizante. A terra sagrada do som do trovão já fora proeminente, e seu método de temperamento corporal era aclamado como um dos 10 mais fortes. Infelizmente, com o passar dos tempos, partes desse método foram perdidas, e os cultivadores de feitiços gradualmente substituíram os cultivadores corporais, fazendo com que esse gigante ficasse confinado à região oriental. Enfrentando o Ki de espada de Su Shen, Ling Vuliai ergueu a mão e o despedaçou diretamente. O sangue que brotava de sua palma era dourado, e em um instante, os ferimentos causados pela espada se recuperaram completamente. Ele então mergulhou no domínio do Dao da espada de Su Shen. Embora os cultivadores corporais tivessem declinado, sua crença nunca vacilara. Dentro do domínio de Su Shen, Ling Vuliai rasgou o espaço com as mãos nuas, relâmpagos roxos florescendo e colidindo com o Ki de espada indestrutível. No entanto, mesmo com seu poder divino invencível, ele ainda foi lento demais. O choque entre os dois foi instantâneo. Naquele instante, Ling Vuliai não conseguiu se aproximar do corpo físico de Su Shen. O que o recebeu foi um Ki de espada inigualável. O trovão roxo que preenchia o mundo tornou-se cinzento, como uma pintura congelada. Gishen. Uma tempestade de Ki de espada varreu o local. Ling Vuliai ergueu a mão, e o cajado zen transformou-se em uma barreira com o elefante do trovão, colidindo com o Ki de espada avassalador. Cultivadores corporais. Afinal, eles declinaram. Com um suspiro suave, o cajado zen na mão de Ling Vuliai quebrou-se, e seu corpo foi cortado ao meio pelo Ki de espada, manchando o chão de sangue. Um ancião poderoso da terra sagrada do som do trovão apareceu, usando uma habilidade divina para remontar o corpo de Ling Vuliai. Com o rosto pálido, o monge retirou-se sem expressão. Su Shen observou Ling Vuliai partir e guardou a espada Gishen. Uma sensação de fraqueza extrema surgiu subitamente em seu corpo. Sua expressão permaneceu inalterada ao descer do palco, mas ele sorriu amargamente em seu coração. Cultivadores corporais, realmente resistentes. Aquele golpe de espada pareceu cortar ouro celestial antigo, indestrutível. Se não fosse pelo conceito do Dao da espada da Gishen ser afiado o suficiente, talvez não tivesse rompido a defesa de Ling Vuliai. Mas, foi apenas isso. A derrota de Ling Vuliai espantou muitos prodígios. Seu corpo sagrado do elefante do trovão estava, sem dúvida, entre os melhores da era atual, mas fora derrotado por este jovem do continente central. Su Shen olhou para outro campo de batalha. Do outro lado, um jovem heróico estava sentado de pernas cruzadas, já tendo terminado sua luta. Percebendo o olhar de Su Shen, ele ergueu a cabeça e assentiu para ele. Que conceito de Dao marcial aterrorizante! Com apenas aquele olhar, Su Shen concluiu que este era o trunfo daqueles velhos monstros da região oriental. Eles estavam confiantes de que este jovem certamente o derrotaria. Reino de entrada no Dao. Este era definitivamente um prodígio que havia entrado no reino de entrada no Dao. Su Shen respirou fundo, suprimindo a intenção de batalha em seu coração. Contra tal figura, ele deveria se recuperar ao seu ápice antes de poder lutar. O jovem entendeu os pensamentos de Su Shen. Os dois esperaram em um acordo tácito por este duelo de pico. Uma semana depois, Su Shen abriu os olhos. Terra sagrada do vazio celestial Ling Vuliai. Família Wang do continente central Wang Shen. Ling Vuliai assentiu. Eu vou derrotar você e depois desafiar Wang Yunfei. Seu tom era calmo, como se nunca tivesse levado Su Shen a sério. Su Shen sorriu. Ele não ficaria zangado por ser subestimado. Este oponente, cujo caminho no Dao marcial era ainda mais resoluto do que o daquele santo da terra sagrada da espada celestial, era um oponente incrivelmente poderoso e respeitável. Os dois pularam as cordialidades.
Su Shen sacou a espada Gi Shen, e Ling Wuliai sacou casualmente uma espada divina do ar. O ki de espada de ambos se cruzou, e uma poderosa intenção de espada rasgou o campo de batalha. Gi Shen. Ruína da espada. A intenção de espada de Su Shen foi suprimida por um poder aterrorizante. Este era um Dao da espada que ele nunca vira antes. Su Shen abandonou sua espada e usou a palma da mão, Ling Wuliai fez o mesmo. O conceito das palmas flutuava como fogos de artifício brilhantes. Os dois então mudaram de palmas para punhos, empunharam lanças longas, e o ki de sabre submergiu tudo. No palco, alguns anciãos observavam essa cena equilibrada. O que Ling Wuliai está fazendo? Com sua força, derrotar alguém que ainda não compreendeu totalmente o reino de entrada no Dao não deveria ser tão difícil. Ele está ajudando aquele pequeno sujeito da família Wang a fundir todas as suas habilidades marciais e forjar seu próprio caminho no Dao marcial? Ele enlouqueceu? Este é um inimigo. Como ele pode estar treinando com ele? Ling Wuliai é realmente digno de ser o prodígio supremo da terra sagrada do vazio celestial. É este o porte e o orgulho de um prodígio supremo? Su Shen mergulhou gradualmente na luta com Ling Wuliai. Suas experiências de 9 vidas faziam com que seus caminhos fossem diversos demais. O caminho de cada vida era diferente. As percepções que ganhou entre a vida e a morte em suas vidas anteriores tornaram-se cada vez mais claras neste momento. Su Shen sentiu uma semente formando-se gradualmente dentro de seu corpo. Incontáveis compreensões e vontades do Dao marcial convergiram, tornando-se firmes. Esta era a crença de que o mundo está errado, eu não estou no caminho do Dao marcial. Apenas o choque de crenças permanecia. Enquanto uma semente dourada se formava, Su Shen sentiu todos os seus caminhos no Dao marcial tornarem-se gradualmente claros. Aquelas habilidades marciais do passado vinham naturalmente a ele, e todos os caminhos à frente não eram mais confusos. Ele, eventualmente entraria no Reino Supremo, transcendendo todos os seres sencientes. Obrigado pela graça da iluminação. Eu, Wang Shen, devo-lhe um favor. Su Shen entendeu. Ling Wuliai o estava ajudando a romper a barreira do reino de entrada no Dao e a trilhar seu próprio caminho. Ling Wuliai sorriu levemente. Você não me decepcionou. Na próxima batalha, não se contenha. Entrada no Dao representa embarcar no caminho para a iluminação. Neste caminho, apenas uma pessoa pode chegar ao fim. Este é o mais puro confronto de Dao marcial. Capítulo 112. Dois prodígios que haviam forjado seus próprios caminhos de Dao colidiram. Cada movimento e cada postura incorporavam a essência de milhares de artes marciais, e embora seu cultivo fosse apenas no reino da conexão profunda, o poder que liberavam excedia em muito o escopo desse reino. Para tais prodígios, desafiar aqueles de reinos superiores era tão fácil quanto comer ou beber. Os prodígios no campo observavam atentamente parados como estátuas, prendendo a respiração, com medo de perder qualquer detalhe da batalha. Mesmo que não pudessem compreender totalmente o embate entre os dois, achando tão inescrutável quanto um livro celestial. É raro ver dois jovens prodígios que entraram no reino do Dao marcial engajarem em combate. Se esses jovens conseguirem compreender um pouco que seja, seu futuro caminho no Dao marcial se beneficiará imensamente. Os anciãos de várias forças presentes suspiraram com emoção. Esta era realmente uma era florescente do Dao marcial, com prodígios tão numerosos quanto as nuvens, onde corpos divinos e corpos sagrados serviam meramente como coadjuvantes. Enquanto lutava com Ling Wuliai, a compreensão de Su Shen sobre o caminho do Dao marcial tornava-se cada vez mais clara. Su Shen descartou a espada Gi Shen, juntando 2 dedos e apontando-os para frente. Este movimento incorporava todas as suas artes marciais até o momento, com miríades de transformações, como uma divindade suprema purificando o mundo mortal. Ling Wuliai também sentiu uma onda de pressão e gritou: que movimento espetacular! Eu, Ling Wuliai, nasci no fim da Era do Dharma, quando os grandes imperadores atingiam o Dao e todos os seres vivos murchavam. Nos ermos orientais, no continente central e nos 9 grandes domínios eu não tinha rivais, então me selei, esperando que o grande mundo descendesse. Nunca esperei que minha primeira batalha fosse contra um oponente como você. Isso realmente faz meu sangue ferver. Esta é verdadeiramente uma era de grande disputa. Ha 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 ha. Enfrentando o poder que descia como um deus, Ling Wuliai explodiu em gargalhadas, totalmente desinibido. Um olho celestial dourado apareceu lentamente entre suas sobrancelhas, contendo o poder supremo da lei. Então, uma luz divina, como uma punição celestial, desceu, e os ataques mais fortes dos dois colidiram, fazendo até mesmo a barreira dentro do campo de batalha Ranger. Quem venceu? A multidão não conseguia ver claramente o campo de batalha, mas sabiam que sob aquele movimento, um vencedor seria decidido. Após um longo tempo, 2 figuras desceram do palco de artes marciais. Nesta batalha, eu perdi. Su Shen estava totalmente convencido. Um oponente como Ling Wuliai era verdadeiramente aterrorizante. Possuindo um corpo divino inigualável, ele entrará no domínio do Dao precocemente, e até sua natureza de coração era monstruosa. Era inevitável que ele ascendesse ao pico sagrado se não morresse. Ling Wuliai balançou a cabeça. Foi meramente por confiar na vantagem do meu corpo divino. Se o irmão Wang também possuísse um corpo divino, talvez o resultado desta batalha fosse incerto. A expressão de Ling Wuliai era séria, e ele não estava tentando dar desculpas para Su Shen. Um prodígio como Su Shen, que entrará no reino do Dao em uma idade tão jovem, era extremamente raro em toda a história antiga. Ling Wuliai admitiu sua própria inferioridade em termos de capacidade de compreensão. Infelizmente, tal pessoa era apenas um corpo espiritual comum, não um corpo divino. Caso contrário, ele certamente não seria mais fraco que ele. Diante da modéstia de Ling Wuliai, Su Shen deu um sorriso irônico.
Ele sabia que isso era apenas o resultado de suas 9 vidas, permitindo-lhe forjar seu próprio caminho de Dao. Ele ainda não podia se comparar a um prodígio como Ling Vuliai, que outrora dominara uma era inteira. Ele suspirou suavemente e disse, uma perda é uma perda. No caminho do Dao marcial, o fracasso não é vergonhoso. O que é vergonhoso é ser incapaz de progredir a partir do fracasso, ou ficar desanimado após uma única derrota. Ouvindo as palavras de Su Shen, Ling Vuliai ponderou por um momento, então riu calorosamente e disse, irmão Wang, com sua natureza de coração otimista, eu, Ling Vuliai, serei seu amigo. Se o irmão Wang tiver tempo, por que não vem à minha terra sagrada do vazio celestial para uma visita? Podemos discutir o Dao e refletir mutuamente sobre ele. O coração de Su Shen se agitou. Ser capaz de refletir sobre artes marciais com um prodígio como Ling Vuliai era também uma grande oportunidade para ele, permitindo-lhe aperfeiçoar seu próprio caminho de Dao. Ele assentiu e disse, eu também tive essa ideia. Já que o irmão Vuliai convida, então eu o incomodarei por um tempo. A multidão viu os dois que estavam lutando até a morte um segundo atrás, agora elogiando um ao outro e conversando alegremente. Essa cena fez as pessoas entrarem em transe. Seria este o verdadeiro porte de um gênio? Su Shen, acompanhado pelo cavalo branco e pela tigresa Miao Miao, foi para a terra sagrada do vazio celestial. Originalmente, Su Shen poderia ter ido para o domínio do norte pelo tempo restante, mas os ganhos de ir para lá poderiam não ser tão grandes quanto discutir o Dao com Ling Vuliai. Su Shen abandonou a ideia de ir para o domínio do norte. Originalmente, ele também queria encontrar o paradeiro de Yushukuan, mas ao entrar no domínio do Dao, a natureza de seu coração também mudou. Ele queria ver quão incrível era essa potência, que criará um método alternativo de vida eterna e existia há tanto tempo. Este era um grande mundo. Dentro de 1000 anos, houve prodígios com o potencial de um grande imperador como Wang Yunfei. À frente, também estavam Zhou Anshan, Lin Zan, imperador Fang Bubai e Li Shenhua. Existências que calcularam todo o domínio ocidental e trataram todos os seres vivos como peças de xadrez. Estes eram indivíduos de grande sorte ou prodígios supremos surpreendentemente brilhantes. E este era apenas o domínio do mistério celestial. No espaço estelar extraterritorial havia inúmeras raças, e o número de gênios era como as estrelas no céu. A chegada de um grande mundo nunca careceu de gênios. Nascer em um grande mundo era uma sorte. Nesta era, incontáveis gênios brilhavam, nunca carecendo de oponentes e nunca estando sozinhos. Nascer em um grande mundo também era uma tristeza. Aqueles prodígios que em qualquer outros 1000 ou 10.000 anos, poderiam ter deixado uma marca significativa nos registros históricos e sido adorados pelo mundo, teriam seu brilho ofuscado por pessoas demais nesta era parecendo comuns. Esta era estava destinada a que apenas uma pessoa fosse lembrada pelo mundo, ofuscando a luz de todos os outros. Su Shen chegou à terra sagrada do vazio celestial. Como a primeira terra sagrada no ermo oriental, sua fundação era naturalmente profunda. Enquanto Su Shen e Ling Vuliai discutiam o Dao, várias anomalias apareciam frequentemente entre o céu e a terra. De tempos em tempos, lotos douradas emergiam do céu e da terra, seguindo o Dao da natureza, e incontáveis ritmos do Dao se dispersavam. Com o tempo, mais e mais discípulos da terra sagrada do vazio celestial vinham respeitosamente, ouvindo as ondas de sons do Dao dos dois do lado de fora da montanha. Mesmo apenas os sons remanescentes eram suficientes para beneficiá-los grandemente. Dentro da terra sagrada do vazio celestial, mais e mais discípulos consideravam Su Shen como seu mestre. Dentro da montanha, a tigresa Miao Miao deitava no corpo do cavalo branco, olhando para os dois no pavilhão de bambu. Os dois não haviam se movido um único passo por vários anos, o que fazia Miao Miao sentir-se bastante entediada. Todo dia, ela podia apenas ouvir a música imortal que soava excepcionalmente agradável para aliviar seu tédio. Com o passar do tempo, uma coisa surpreendeu grandemente a tigresa Miao Miao. Seu cultivo cresceu a passos largos sem que ela percebesse. Ela estava prestes a romper para o reino do vazio profundo, e a pequena tigresa estava realmente prestes a se tornar uma lendária imperatriz demônio. O que Miao Miao não sabia era que se sua situação fosse conhecida pelos discípulos da terra sagrada do vazio celestial, eles provavelmente ficariam vermelhos de inveja. Ouvir os mistérios do Dao marcial de dois prodígios do reino do Dao, que grande oportunidade era essa? Se fossem eles, não desperdiçariam um único minuto ou segundo. No entanto, a tigresa Miao Miao tratava aquilo como música. Hein? Os olhos nublados de Miao Miao abriram-se subitamente. Ela viu as flores, plantas e árvores originalmente vibrantes no chão murcharem de repente. Justo quando pensou ter visto errado, a terra murcha brotou novas plantas novamente, crescendo gradualmente mais fortes. O pavilhão de bambu, que estivera silencioso por muito tempo, finalmente mostrou sinais de movimento. Su Shen e Ling Vuliai abriram simultaneamente os olhos. No mesmo instante, uma aura aterrorizante apareceu subitamente em seus corpos, transformando-se em dois pilares de luz que dispararam para o céu. Capítulo 113. Na terra sagrada do vazio celestial, muitos discípulos e anciãos notaram a cena. Que aura aterrorizante! Esta é provavelmente a aura de avanço para o reino do vazio profundo mais forte em nossa terra sagrada do vazio celestial em 10.000 anos. Su Shen e Ling Vuliai simultaneamente poliram seus respectivos daos até o estado mais perfeito, alcançando o avanço para o reino do vazio profundo. No entanto, isso não era tudo. As auras dos dois continuaram a surgir rapidamente. O cultivo de Su Shen subiu até o 5º nível da temperagem do vazio, construindo uma temperagem de 5 camadas. Dê a ele mais 10 anos, e ele certamente se tornará um venerável nirvana, alcançando a era do jovem imperador Wang Yunfei. Su Shen observou enquanto miríades de fenômenos surgiam ao redor do corpo de Ling Vuliai, incluindo um palácio divino. Dentro do palácio apareceram inúmeras figuras ilusórias, algumas segurando lanças, outras facas, espadas, machados, outras de mãos vazias.
Seres divinos que, sem exceção, estavam imbuídos de um conceito inigualável. O corpo divino do vazio celestial, inerentemente abençoado. A aura de Ling Vuliai não parou no quinto nível da temperagem do vazio. Tendo se selado por dezenas de milhares de anos, a energia acumulada ao longo desse tempo transformou-se em cultivo neste momento. Com a validação de Su Shen, seu Dao tornou-se ainda mais completo. Em um fôlego, o cultivo de Ling Vuliai entrou diretamente no Nirvana. Após um tempo, Ling Vuliai abriu os olhos com sua aura interna se acalmando. Ele disse com alegria: nunca pensei que meu Dao realmente encontraria um companheiro de jornada semelhante. Por dezenas de milhares de anos, inúmeros mestres e anciãos me aconselharam a integrar miríades de métodos e refinar todos os céus, dizendo que isso estava além da capacidade humana. Mas acredito firmemente que este Dao é verdadeiramente um Dao invencível. Su Shen também não esperava que o Dao percorrido por Ling Vuliai fosse idêntico ao seu. Integrar miríades de métodos, refinar todos os céus, ser supremo e inigualável, com todo o Dao no céu servindo como alimento. Este é o Dao mais forte. E é também o Dao que Su Shen pretende percorrer geração após geração. Ele possui o trunfo da reencarnação contínua, o que lhe dá milhares de anos, dezenas de milhares de anos, uma quantidade infinita de tempo para aperfeiçoar este Dao. Mas Ling Vuliai tem apenas uma vida. Mesmo um grande santo só pode viver por 10.000 anos, e um quase imperador por no máximo 30.000 anos. O lendário Imperador Supremo, que suprime o mundo, vive apenas por 100.000 anos. Quão fácil é integrar miríades de métodos, refinar o Dao de todos os céus e alcançar o corpo mais forte, especialmente em um mundo tão grande. Su Shen respeitava a escolha de Ling Vuliai. Ele não renegaria seu próprio Dao. Ter um companheiro de viagem nesta estrada era uma bênção. Mesmo que o resultado final para os dois estivesse destinado a ser que apenas um pudesse sobreviver, na estrada do Imperador entre companheiros de Dao, não há distinção de superioridade, apenas vida e morte. Ouvir o Dao pela manhã e morrer satisfeito à noite provavelmente não é nada além disso. Su Shen suspirou com emoção. Ling Vuliai ponderou. O Palácio Imperial do Estado Central já enviou um convite. Em alguns dias, o jovem imperador Wang Yunfei realizará seu grande casamento, desafiando os prodígios das 5 regiões. A pessoa mais forte é digna da pessoa mais bonita. Su Shen abriu as mãos impotente. Ele sempre teve essa personalidade, desafiando todos os prodígios das 5 regiões para forjar seu Dao invencível. Receio que o companheiro daoísta Vuliai não perderá este duelo emocionante. Ling Vuliai assentiu com tom confiante. Com certeza. Meu surgimento desta vez é precisamente para ver quem entre os prodígios deste mundo grande ousa lutar. Que graça teria um evento tão grandioso sem mim? Ele, Wang Yunfei, quer usar os heróis do mundo como degraus. Eu também quero ver o quão capaz essa pessoa, aclamada como a número 1 no mundo grande e reverenciada como o jovem imperador, realmente é. Olhando para o confiante Ling Vuliai, Su Shen assentiu seriamente. Ling Vuliai ficou encantado. O irmão Wang também acredita que posso derrotar seu irmão? Su Shen. Su Shen balançou a cabeça. Não sei quão forte meu irmão é. Ele nunca falhou contra um inimigo, nem sequer chegou a lutar sério. Ling Vuliai não ficou desapontado. Em vez disso, as palavras de Su Shen acenderam seu desejo de vencer. Isso é porque ele ainda não me conheceu. Se ele me encontrar, certamente farei Wang Yunfei provar o sabor da derrota. Su Shen sempre sentia algo estranho ao ouvir Ling Vuliai falar sobre derrotar seu próprio irmão de sangue desta vida. De todas as formas, ele deveria estar do lado de Wang Yunfei. Após seu avanço de cultivo, Su Shen não permaneceu na terra sagrada do vazio celestial. Levando o tigre Miau Miau e o cavalo branco consigo, em meio à relutância e despedidas dos muitos discípulos da terra sagrada do vazio celestial, ele retornou ao Estado Central. No Estado Central, houve mudanças na última década, com o surgimento de 3 indivíduos invencíveis de uma era anterior, alegando que desafiariam Wang Yunfei. O ranking de orgulho do céu já foi um campo de batalha feroz, com os 10 primeiros sendo, sem exceção, lendários corpos divinos e corpos sagrados. Os verdadeiros prodígios do mundo grande eram tão abundantes quanto a chuva. Você é o Gui Shen? Em seu caminho de volta para a família Wang, Su Shen encontrou uma interceptação. Um jovem de aparência sedutora sentado no alto de um trono feito de ferro profundo, olhando para Su Shen com indiferença. Quem é você? Su Shen olhou para o jovem que bloqueava seu caminho, sentindo que ele não tinha boas intenções. A expressão do jovem era calma. Parece que você é o irmão mais novo de Wang Yunfei, Wang Shen. A inteligência do pavilhão dos segredos celestiais está correta. Originalmente, eu não teria tempo para me incomodar com um peixe pequeno como você. Mas como você tem um bom irmão, posso agora misericordiosamente lhe dizer que meu nome é Ji Xuanxiao. Ji Xuanxiao. Su Shen ficou ligeiramente surpreso. Este era precisamente um dos 3 indivíduos invencíveis de uma era anterior que haviam surgido no tempo atual, e agora ele viera bater à sua porta. A expressão de Ji Xuanxiao estava animada e louca enquanto continuava. Eu quero ser o primeiro a desafiar o Wang Yunfei. Não permitirei que ele seja derrotado por mais ninguém. Ele só pode ser derrotado por mim. Você é o irmão mais novo dele. Se sua vida estiver em minhas mãos, ele certamente lutará comigo. Su Shen balançou a cabeça. Se esse é o motivo, então esta é uma batalha sem sentido. Mesmo que eu morra, Wang Yunfei não aparecerá por essa razão. Su Shen conhecia um pouco da personalidade de Wang Yunfei. Para uma pessoa tão prepotente, mesmo que Su Shen fosse seu único irmão de sangue, se ele morresse nas mãos de um inimigo, Wang Yunfei não apenas não o vingaria,
como o amaldiçoaria como inútil. Portanto, esta era uma batalha sem sentido. A expressão de Ji Xuanxiao tornou-se fria. Então você está dizendo que é completamente inútil? Nesse caso, então morra. A expressão de Su Shen era calma. Ele ainda balançou a cabeça e disse indiferente. Se você quer morrer, na verdade não precisa procurar Wang Yunfei. Ji Xuanxiao ficou um pouco surpreso. O que você quer dizer com isso? Su Shen sacou a espada Gui Shen da cintura, seu tom calmo, mas como 10.000 lâminas perfurando o coração, revelando seu fio afiado. Se você quer morrer, posso ser misericordioso e enviá-lo para a morte. Ji Xuanxiao não acreditava em seus ouvidos. Ele olhou para Su Shen abaixo dele e subitamente começou a rir. Você? Apenas você? Interessante, verdadeiramente interessante. Embora você não possa fazer Wang Yunfei lutar comigo, ainda posso perdoá-lo. Você é simplesmente interessante demais. Você disse que quer que eu morra? Ha. Você pode me fazer morrer? O corpo de Ji Xuanxiao subitamente cresceu, como um deus demônio descendendo. Uma pessoa tão interessante como você. Seria realmente uma pena se você não se tornasse meu fantoche. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 114. Dentro de um mundo grande, existem inúmeras eras menores. Sob a supressão de um imperador, o caminho de cultivo para todos os seres no mundo só se tornará mais difícil, até que esse imperador entre em seus anos de crepúsculo. Nos anos de declínio de um imperador, do auge à decadência, há períodos de declínio, da era do declínio do Dharma e de prosperidade. Em inúmeras eras pequenas, existem inúmeros indivíduos inigualáveis. Alguns escolhem quebrar seus grilhões, vivendo uma vida sem arrependimentos, enquanto outros, não vendo esperança à frente, escolhem selar-se até um mundo grande, aguardando a reabertura da estrada do imperador. Entre os indivíduos inigualáveis, existem os fortes e os fracos. Ji Xuanxiao nasceu em uma era de declínio do Dharma, onde santos eram raros e corpos divinos e corpos sagrados mal existiam. Ele batalhou contra todos os heróis sob o céu, selou-se como inigualável e aguardou a chegada do mundo grande. Para Su Shen, Ji Xuanxiao parecia incrivelmente risível, como um sapo no fundo de um poço. Como ele poderia conhecer o brilho do mundo grande? Su Shen sacou sua espada. Esta espada incorporava a vontade do Dao marcial de Su Shen, um ki de espada brilhante que Ji Xuanxiao nunca vira antes. Isso por si só congelou o sorriso em seu rosto, enquanto as figuras, puxadas pelo deus demônio como fantoches de corda, estilhaçavam-se como porcelana. Aqueles prodígios cujos fantoches de alma foram preservados após serem derrotados por Ji Xuanxiao em suas respectivas eras não eram diferentes de meros soldados rasos na frente de Su Shen. Como isso é possível? Como você pode ser tão poderoso? Ji Xuanxiao usou um substituto para escapar do golpe fatal de Su Shen, reaparecendo em outro canto com a expressão em choque. O nome Wang Shen não tinha destaque no continente central. Ele era meramente um filho libertino. O único motivo pelo qual era conhecido era porque tinha um bom irmão mais velho, o jovem imperador Wang Yunfei, aclamado como o indivíduo mais importante no continente central. Mas agora, este filho libertino na verdade o fazia sentir uma crise de vida ou morte. Por um momento Ji Xuanxiao caiu em uma profunda dúvida sobre si mesmo. Infelizmente Su Shen não tinha intenção de dar tempo a Ji Xuanxiao para dúvidas. Ele já havia dado uma chance a Ji Xuanxiao. Ji Xuanxiao escolheu tornar-se seu inimigo. Já que era um inimigo, então era apenas uma questão de vida ou morte. A intenção assassina no corpo de Su Shen surgiu. O Dao marcial puro manifestou inúmeros relâmpagos brancos entrelaçados no ar ao seu redor. O chão tremeu e rachou, e inúmeras pedras estilhaçadas flutuaram para cima, transformando-se rapidamente em pó. Ji Xuanxiao viu aquelas pupilas, que agora eram apenas uma vasta extensão de branco, e sua crença inabalável em ser inigualável vacilou naquele momento. Ele poderia realmente morrer. A figura de Su Shen brilhou e desapareceu. Um golpe casual, não menos poderoso que uma habilidade marcial de grau santo com força total, forçou Ji Xuanxiao a enfrentá-lo de frente. Ele possuía um corpo divino e um físico demoníaco. Mesmo sem entrar no reino do Dao, ele ainda possuía um poder divino inigualável entre os do mesmo reino. À medida que seu físico demoníaco se expandia, uma miríade de habilidades marciais aterrorizantes eram lançadas de suas mãos, capazes de suprimir facilmente montanhas e rios. O choque entre os dois gerou flutuações que nivelaram uma planície de montanhas com mais de 10.000 metros de altura. Miau. Tigre Miau Miau agarrou as costas do cavalo branco firmemente com as duas patas. O cavalo branco levantou uma barreira, lutando para bloquear os terríveis tremores secundários, murmurando internamente. O segundo jovem mestre também é um monstro aterrorizante. Com apenas o sexto reino da temperagem do vazio, ele provavelmente pode derrotar veneráveis do reino Nirvana. Este prodígio antigo que bloqueou nosso caminho provavelmente provocou a pessoa errada. As flutuações aterrorizantes também chamaram a atenção das pessoas na Cidade Santa. Quando viram claramente os dois indivíduos se enfrentando, todos ficaram atônitos. É Ji Xuanxiao, um dos 3 indivíduos invencíveis. Ele está realmente lutando contra alguém e está em desvantagem. Quem poderia forçar Ji Xuanxiao a tal estado? Tolo, você nem reconhece o segundo jovem mestre da família Wang. Esse é Wang Shen, o irmão mais novo do jovem imperador Wang Yunfei. Parece que os rumores são verdadeiros. Ji Xuanxiao surgiu e foi ao palácio do imperador para desafiar Wang Yunfei, mas não conseguiu nem encontrá-lo. Agora, ele provavelmente está tentando ameaçar o irmão de Wang Yunfei, Wang Shen, para forçar Wang Yunfei a uma luta. Mas, por que Ji Xuanxiao é tão fraco? Ele está sendo suprimido por Wang Shen. Provavelmente é apenas uma questão de tempo até ele perder. Não é Ji Xuanxiao sendo fraco. É Wang Shen sendo forte demais. Todos nós subestimamos Wang Shen.
Cada movimento é natural e impecável. Isso deve ser um passo no lendário reino do Dao, nada inferior àqueles antigos indivíduos inigualáveis. Ji Xuanxiao provavelmente bateu de frente com uma placa de aço. Sob o olhar de incontáveis olhos, Ji Xuanxiao rugiu em relutância. Um de seus braços foi diretamente decepado por Su Shen, e até o trono fundido em ferro profundo despedaçou-se em pedaços. Todo seu corpo estava coberto de sangue, o cabelo desgrenhado. Em contraste, Su Shen parecia muito calmo e controlado. Cada movimento de Ji Xuanxiao estava cheio de falhas em seus olhos. Mesmo com o aprimoramento de um corpo divino e físico demoníaco, com o aumento do reino do Dao e poder concentrado, Su Shen podia neutralizar facilmente qualquer ataque. Em vez disso, Ji Xuanxiao só conseguia parar os ataques de Su Shen, incapaz de esquivar ou neutralizá-los. Se não fosse por seu corpo divino inato e pele grossa, ele provavelmente teria morrido há muito tempo. Um corpo divino não é invencível. Não, eu sou uma pessoa inigualável de uma era. Eu vou lutar contra Wang Yunfei. Eu vou pisar nesse caminho de conquista do Dao. Como eu poderia morrer aqui? A mentalidade de Ji Xuanxiao explodiu, olhando para a figura de manto verde, que havia rompido seu físico demoníaco e caminhava em sua direção passo a passo. Ele não tinha mais meios de resistência. Indivíduo inigualável, sem sequer o seu próprio Dao, meramente confiando em um corpo divino, e ainda assim ousando se chamar de um indivíduo inigualável? O olhar de Su Shen era frio, porém cheio de piedade, como se estivesse olhando para um verme lamentável. Em sua opinião, Ji Xuanxiao era um pouco mais forte que Lei Tianxin, mas apenas isso. Comparado ao santo da terra sagrada da espada celestial e Ling Vuliai da terra sagrada do vazio celestial que ele havia encontrado, este título de inigualável parecia tão ridículo. Isso não era uma honra, mas um deboche, sem falar em desafiar seu irmão mais velho. Talvez, do começo ao fim, aqueles prodígios do topo nunca tenham levado Ji Xuanxiao a sério. A espada de Su Shen decepou a cabeça de Ji Xuanxiao, e o ki de espada aniquilou sua consciência. Para ele, derrotar e até matar Ji Xuanxiao não era motivo de orgulho. Uma pessoa tão patética que nem conseguia se enxergar claramente, talvez seu caminho tivesse chegado ao fim mesmo se tivesse a sorte de entrar no Reino Santo nesta vida. Ele era meramente uma baixa de um mundo grande. Tais baixas não se limitavam apenas a Ji Xuanxiao. Havia milhares e milhares de pessoas que não conseguiam enxergar a realidade com clareza. Após um longo tempo até Su Shen, montado no cavalo branco, desaparecer no pôr do sol. As pessoas da Cidade Santa recuperaram lentamente os sentidos. Wang Shen matou Ji Xuanxiao. Este era um prodígio antigo, um antigo indivíduo inigualável, e ele simplesmente morreu assim. A família Wang não tem apenas Wang Yunfei, uma família com 2 talentos extraordinários que é aterrorizante. A partir de hoje, o nome Wang Shen certamente se espalhará pelo continente central. Ele não será mais apenas o irmão mais novo de Wang Yunfei, mas um prodígio supremo que pode rivalizar, ou até abater, prodígios antigos. Su Shen, após 10 anos, retornou à família Wang. A família Wang foi abalada. A primeira coisa que este segundo jovem mestre fez ao retornar ao continente central foi abater um prodígio antigo. Capítulo 115. Su Shen. Você realmente matou Ji Xuanxiao? Wang Yaoxin olhava para Su Shen, que estava calmo e composto, acariciando silenciosamente seu gato. Mesmo agora, ele ainda achava difícil de acreditar. Ele sentia que seu filho havia mudado demais desde que deixou o continente central 10 anos atrás. Su Shen assentiu. Eu matei Ji Xuanxiao. Dei a ele uma chance, mas ele ainda buscou a morte. Então eu o matei. Wang Yaoxin abriu a boca, depois suspirou impotente. Ji Xuanxiao era um sucessor do Salão do Deus do Submundo. Eu não esperava que ele morresse pelas suas mãos, Su Shen. O Salão do Deus do Submundo provavelmente não deixará isso passar. Por estes dias apenas fique dentro do clã, para que algumas pessoas do Salão do Deus do Submundo não fiquem desesperadas. Su Shen assentiu. O Salão do Deus do Submundo havia declinado e com Ji Xuanxiao, seu único corpo divino, sendo morto por Su Shen, eles certamente não deixariam barato. A família Wang não tinha medo do Salão do Deus do Submundo, mas Wang Yaoxin temia que alguns velhos do salão não conseguissem engolir essa indignidade. O talento atual de Su Shen claramente ganhou a atenção da família Wang. Matar Ji Xuanxiao não era um grande problema. Uma vez que o cultivo de Su Shen aumentasse, o próprio Salão do Deus do Submundo escolheria esquecer este assunto. O tempo passou rápido. A notícia do casamento do sucessor do Palácio Imperial, Wang Yunfei, ressoou por todo o domínio do mistério celestial. E até grandes forças de fora do domínio enviaram seus sucessores para comparecer a este grande evento. Prodígios se reuniram, e Su Shen seguiu os membros da família Wang até o Palácio Imperial. O Palácio Imperial foi fundado por um imperador supremo chamado Imperador das 9 Luminárias em tempos antigos, reinando soberano sobre o universo. Era até mesmo um mundo interior autossuficiente, vasto e sem limites, moldado pelo Imperador das 9 Luminárias ao longo de dezenas de milhares de anos. Dentro do Palácio Imperial, Su Shen sentiu inúmeras auras aterrorizantes, muitas das quais pertenciam a figuras poderosas do Reino Santo. Su Shen até suspeitava que pudesse haver fundamentos de quase-imperadores vivos dentro do Palácio Imperial. Um quase-imperador empunhando uma arma imperial. Quão aterrorizante isso seria! Su Shen viu rostos familiares no Palácio Imperial, o santo da Terra Sagrada da Espada Celestial e Ling Vuliai, o sucessor da Terra Sagrada do Vazio Celestial. Ambos também viram Su Shen. Ling Vuliai acenou levemente para ele. Seu olhar, como o de muitos outros prodígios presentes, estava cheio de imensa intenção de batalha e antecipação. Ele estava esperando pela aparição de Wang Yunfei. Su Shen também estava muito curioso. Que tipo de força seu irmão, que era aclamado como o jovem imperador, realmente possuía?
Chamar a si mesmo de jovem imperador antes mesmo da abertura da estrada do imperador, alegando ser comparável aos antigos grandes imperadores em sua juventude? Que tipo de confiança era aquela? Enquanto Su Shen pensava, de repente, vários milhares de artistas marciais poderosos vestindo armaduras de dragão prateada surgiram, exalando um ki maligno aterrorizante. Cada um deles era um cultivador do reino do vazio profundo, sem exceção. A formação de batalha formada por esses guerreiros juntos provavelmente seria suficiente para abater qualquer artista marcial abaixo do Reino Santo, como esperado da base do Palácio Imperial. Su Shen estreitou os olhos. Essas milhares de pessoas colocadas em qualquer campo de batalha seriam como moedores de carne, capazes de aniquilar clãs e destruir estrelas com a facilidade de quem come ou bebe. O prestígio do Palácio Imperial não era mantido apenas por um grande imperador. Em uma era onde os santos não eram proeminentes, esta força da guarda do dragão prateado era suficiente para dissuadir todas as raças. Neste momento, um dragão sagrado dourado desceu do céu. Sua pressão aterradora não era inferior à de um especialista do Reino Santo. De pé sobre o dragão sagrado dourado estavam duas figuras. Um vestia um antigo roupão imperial bordado com padrões de dragão, exalando uma aura dominadora natural, como um monarca inquestionável do céu e da terra. A mulher ao lado dele era de fato a mulher mais bonita do continente central. Seus cabelos prateados e pretos se entrelaçavam como uma galáxia, e suas pupilas exibiam o fenômeno celestial do sol e da lua brilhando juntos. Todo seu corpo era de um branco puro, envolto em uma aura divina que inspirava reverência. Uma marca de cinábrio entre suas sobrancelhas a tornava sagrada e sedutora ao mesmo tempo, e cada parte de seu corpo parecia uma obra de arte esculpida pelos céus. Verdadeiramente a mulher mais bonita do continente central. A aparição de Fan Qingjin atraiu os olhares de incontáveis artistas marciais e gênios. Como pode existir uma mulher tão bonita neste mundo? Essa beleza não era apenas sobre aparência, mas uma ressonância profunda na alma, uma beleza inesquecível que não poderia ser encontrada uma segunda vez no mundo humano. O gênio número 1 do continente central, acompanhado da beleza número 1. No entanto, Fan Qingjin era a beleza número 1 do mistério celestial, e Wang Yunfei estava prestes a desafiar todos os prodígios de todo o domínio do mistério celestial. O gênio número 1 do mistério celestial unido à beleza número 1 do mistério celestial certamente se tornaria uma lenda belíssima por dezenas de milhares de anos. Wang Yunfei, eu te desafio. Como ousa chamar a si mesmo de jovem imperador? Eu, Mo Shan, serei o primeiro a discordar. Mu Shan, o especialista inigualável da família Mo do domínio do norte, avançou imediatamente em direção a Wang Yunfei, impaciente. A expressão de Wang Yunfei permaneceu inalterada. Ele estendeu 5 dedos, traçando um rastro dourado de luz. Uma vontade incomparavelmente dominadora girou incessantemente, capturando diretamente o especialista da família Mo como se ele fosse um mero boneco. Mu Shan lutou algumas vezes, o rosto pálido. Olhando para a figura que gradualmente se agigantava, o suor frio escorreu. Você, como pode ser tão forte? Wang Yunfei apertou os 5 dedos e com um grito agudo, Mu Shan pereceu instantaneamente. Os anciãos vindos da direção da família Mo mudaram de cor instantaneamente e rugiram. Wang Yunfei, isso era apenas uma competição. Por que você matou o sucessor da minha família, Mo? Wang Yunfei olhou para lá, suas pupilas douradas e brilhantes pareciam conter inúmeras galáxias se formando e perecendo num piscar de olhos. Seu olhar era como uma lâmina afiada, fazendo o rosto daquele poderoso ancião da família Mo empalidecer, sem ousar encarar seus olhos. Você está dizendo que este lixo semelhante a uma formiga é qualificado para competir comigo? Wang Yunfei olhou indiferente para todos os presentes, seu ki de dragão tomando forma, pressionando a multidão. Hoje dou a todos vocês uma chance de me desafiar. Mas isso não significa que qualquer lixo também seja qualificado para me desafiar. Se você não puder resistir a sequer um movimento meu, então morra. As palavras de Wang Yunfei fizeram o rosto da maioria dos artistas marciais presentes mudar drasticamente. A força de Mo Shan não era fraca. Ele era um especialista inigualável de uma era e, naturalmente, também um prodígio de nível corpo divino. Mas foi esmagado casualmente por Wang Yunfei como uma formiga passageira. Isso significava que, se você não pudesse resistir ao movimento de Wang Yunfei, nem teria chance de se render, as pessoas morreriam. Poucas forças estavam dispostas a deixar seus sucessores correrem tal risco. Aqueles cuja força era inferior à de Mo Shan nem sequer tinham a qualificação para desafiar Wang Yunfei. No entanto, a desistência do desafio também significava que eles jamais poderiam superar Wang Yunfei. Wang Yunfei, eu lutarei contra você. Seu irmão mais novo, Wang Shen, fez com que a geração jovem da minha terra sagrada da espada celestial tivesse seus corações nublados. Hoje eu cobrarei esta dívida. O santo da terra sagrada da espada celestial foi o primeiro a dar um passo à frente. Ele dissera antes que cobraria essa dívida. Diante de um Wang Yunfei tão aterrorizante, ele ainda não recuou. A agudeza de um cultivador de espada, inabalável. Wang Yunfei olhou na direção da família Wang e disse, finalmente alguém um pouco interessante chegou. Mas você não será capaz de cobrar esta dívida. O santo da terra sagrada da espada celestial desembainhou sua espada diretamente. Como saberei sem tentar? Uma espada celestial e o santo da terra sagrada da espada celestial fundiram-se em um só. Todos os cultivadores de espada presentes ficaram comovidos. Esta era precisamente a lendária intenção de espada da espada celestial. O santo da terra sagrada da espada celestial tinha até fundido a si mesmo com a espada celestial. Eu sou a espada e a espada sou eu. Capítulo 116.
Espada Celestial é o reino supremo da Terra Sagrada da Espada Celestial. O santo daquela Terra Sagrada, em menos de um século, compreendeu o Dao da espada a tal ponto que realmente fez os cultivadores de espada presentes se sentirem envergonhados. Transformando o corpo em uma espada, meu coração é a espada. Este santo da Terra Sagrada da Espada Celestial forjou-se completamente em uma espada. Parece que a Terra Sagrada não parou de pesquisar o método da arma de alma por tantos anos. Su Shen estreitou os olhos. Naquela época, o método da arma de alma da mansão do controle da espada, que forjava espadas a partir de pessoas, ainda exigia que potências do Dao da espada extinguissem voluntariamente suas almas divinas para formar um Dao da espada. Agora, sob as melhorias da Terra Sagrada da Espada Celestial, ele havia evoluído para tal nível, elevando ainda mais a altura do Dao da espada. No entanto, este método também é extremo. Uma vez que falhe, levará à condenação eterna. Este santo da Terra Sagrada da Espada Celestial é muito forte. Como esperado de um prodígio do grande mundo, sua força está no mesmo nível de gênios como Ling Wuliai. Não é de admirar que ele tivesse a confiança para ser o primeiro a dar um passo à frente e desafiar Wang Yunfei. Duas auras aterrorizantes causaram mudanças repentinas no vento e nas nuvens. O santo da Terra Sagrada da Espada Celestial desferiu um golpe de espada, e o tempo e o espaço pareceram parar. No momento seguinte, uma espada apareceu diretamente acima da cabeça de Wang Yunfei. Rápido, foi realmente rápido demais. Su Shen sentiu que este golpe de espada era muito mais complexo do que ele imaginara. Diante deste golpe de espada, um padrão divino dourado apareceu na testa de Wang Yunfei. No momento seguinte, ele se moveu. Sem que ninguém percebesse, ele segurou o fio da espada com uma mão. Correntes de Qi dourado colidiram com o fio da espada e a espada divina indestrutível, forjada de ouro divino antigo. Na verdade, rangeu e desenvolveu rachaduras sob os 5 dedos de Wang Yunfei. Esta cena fez o couro cabeludo de todos os presentes formigar. Eles realmente sentiram o peso do título de jovem imperador. Monstro? Até Su Shen não pôde deixar de praguejar em seu coração. Um corpo divino proibido de nascimento, pupilas arcaicas, dominando um método de forjamento corporal inigualável e até tocando vagamente a lei. Isso é simplesmente nascer para suprimir tudo, sem a menor fraqueza. Como uma pessoa assim pode ser derrotada? O golpe de espada com força total do santo da Terra Sagrada da Espada Celestial não conseguiu nem quebrar sua defesa. Como se deve lutar? Como se deve competir? O originalmente confiante santo da Terra Sagrada da Espada Celestial não pôde deixar de sentir desespero ao ver esta cena. Isso era simplesmente um monstro. Não, eu não acredito. Nesta era, você é imbatível. O santo rugiu, seu corpo explodindo com uma luz ofuscante. Sua crença poderosa subia continuamente, transformando-se em uma agudeza capaz de cortar tudo. A espada divina, que estava prestes a se estilhaçar, estilhaçou-se neste momento. O santo da Terra Sagrada da Espada Celestial, que era um jovem, transformou-se em um velho de cabelos brancos. Ele lutou para olhar para cima, algumas mechas de cabelo quebrado flutuaram para baixo, e uma gota de sangue dourado escorreu da bochecha de Wang Yunfei. Você é a primeira pessoa a me ferir, Sito Jian. Eu me lembrarei de você. Diante das palavras de Wang Yunfei, Sito Jian sorriu. Seu corpo dissipou-se gradualmente como areia ao vento. Um herói de uma geração morreu, liberando um golpe de espada com o Dao da espada de toda a sua vida, usado para provar que Wang Yunfei não era invencível. O rosto de Wang Yunfei não mostrava alegria nem tristeza. A cicatriz em seu rosto curou-se instantaneamente. Seus olhos dourados brilhantes olharam para a multidão. Aqueles que desejam me desafiar, venham juntos. O golpe de espada com força total de Sito Jian acendeu um traço de intenção de batalha no coração de Wang Yunfei. Ele decidiu dar a essas pessoas a chance de uma batalha vigorosa. Se qualquer outra pessoa tivesse dito tais palavras, seria indubitavelmente arrogante. Aqueles que ousavam desafiar Wang Yunfei, quem entre eles não tinha uma crença invencível? Mas as duas batalhas anteriores lhes disseram que a força de Wang Yunfei era simplesmente formidável demais. Lutando sozinhos, não havia chance de vitória, e talvez nem conseguissem forçar a verdadeira força dele. Apenas lutando juntos poderiam não deixar arrependimentos. Lutem! A multidão, por um acordo tácito, avançou em direção a Wang Yunfei junta. Entre eles, os prodígios que haviam entrado no reino do Dao provavelmente não eram menos de 10. Cada um deles, se colocado em outra era, seria sem dúvida uma existência invencível capaz de suprimir 3.000 inimigos. Infelizmente, este era um grande mundo, e acima dos prodígios, havia monstros ainda mais aterrorizantes. Wang Yunfei era um desses monstros. Su Shen, o que você está fazendo? Wang Yaoshen viu Su Shen colocar Tigre Miao Miao no chão e avançar em direção a Wang Yunfei sozinho, e rapidamente tentou impedi-lo. Pai, eu quero ver quão grande é a lacuna entre mim e o irmão mais velho realmente. O tom de Su Shen era firme. Encontrando um prodígio deste nível, se ele não lutasse uma vez, provavelmente ficaria com inúmeros arrependimentos. Depois do grande mundo, ele não sabia se voltaria a encontrar uma existência como Wang Yunfei. Mesmo que significasse a morte, Su Shen queria ver quão grande era a lacuna entre ele e seu irmão. Wang Yaoshen ficou em silêncio. Depois de um longo tempo, ele apenas disse: você deve saber, sempre priorize sua própria segurança. Su Shen assentiu e então, como as outras figuras, liberou o Dao marcial de sua vida, avançando conjuntamente em direção a Wang Yunfei. Wang Yunfei notou a figura de Su Shen, e mais alguns traços de apreciação apareceram em seus olhos calmos. Ele apontou um dedo como uma vasta chuva de meteoros. Aquele dedo, como um deus ou um demônio, era uma marca de respeito por seu irmão mais novo. Su Shen usou toda a sua força, seu cabelo dançando descontroladamente, e desembainhou uma espada. Suas pupilas brilhavam com luz branca. Assim que a espada saiu, o céu se inclinou e inúmeros meteoros foram aniquilados.
Finalmente, ele viu um corpo divino incrivelmente alto, cuja mão levantada poderia suprimir um prodígio. Um único dedo apontou diretamente para Su Shen, uma força dominadora que não permitia refutação, explicando o que significava ser um prodígio supremo, um dominador da era. Su Shen sangrou, seus ossos se estilhaçaram. Um após o outro, os filhos de prodígios foram facilmente derrotados. Alguns queimaram tudo e lutaram com Wang Yunfei em uma grande batalha, depois pereceram rapidamente. Finalmente apenas Wang Yunfei restou, cercado por um brilho divino infinito, com a roda de tesouro representando seu próprio caminho do Dao circulando atrás dele. A pessoa número 1 no mistério celestial, seu nome ressoou por todo o céu estrelado. Wang Yunfei, o sucessor do Palácio Imperial das 9 Luminárias. Sob o olhar de incontáveis pessoas, Wang Yunfei, acompanhado pela mulher mais bonita do mistério celestial, caminhou para as profundezas do Palácio Imperial. Su Shen levantou-se lentamente com um sorriso amargo no rosto. Ele ainda tinha um caminho muito longo a percorrer para atingir aquele nível. Meses depois, a notícia de que Wang Yunfei lutou sozinho contra os prodígios dos 5 domínios celestiais e profundos, sem que suas roupas fossem sequer amarrotadas, espalhou-se pelo mistério celestial e até além dos domínios. No pátio, Su Shen e Wang Yunfei sentavam-se frente a frente. Hoje Wang Yunfei havia retornado especificamente à família Wang para encontrar Su Shen. Wang Yunfei falou, e sua primeira frase fez todo o corpo de Su Shen tremer. Estou deixando o domínio do mistério celestial, e embarcando no caminho para o Dao. O grande imperador está em seus anos crepusculares, e o mandato do céu se abrirá novamente. O caminho para o Dao, o sonho de uma vida de quantos prodígios do Dao marcial? E quantas pessoas foram enterradas neste caminho? Na memória de Su Shen, aqueles que trilharam este caminho incluíam o imperador Fang Bubai, e seu antigo grande inimigo Lin Zan. Talvez o lendário antigo ancestral da família Li, Li Shenhua, também tenha embarcado neste caminho, viajando do céu estrelado até o fim do universo. O tempo é como uma lâmina que abate prodígios. No caminho para a imortalidade, suspira-se diante do fascinante. No entanto, o que chamou ainda mais a atenção de Su Shen foi: irmão mais velho, você se tornou um santo? Capítulo 117. Wang Yunfei assentiu. Tive alguns insights da batalha de alguns dias atrás. Meu coração do Dao invencível se solidificou e alcancei o reino santo sob a árvore divina Bodhi no Palácio Imperial. Wang Yunfei falou com um ar de indiferença. Su Shen sabia que isso estava longe de ser simples. Mesmo em uma era de ouro, tornar-se um santo era incrivelmente raro, um em trilhões, quanto mais alcançar a santidade após apenas 100 anos de cultivo. Irmão Shen, a família Wang é confiada a você. Com você na família Wang, mesmo que eu morra, a família Wang continuará a prosperar. Wang Yunfei então caiu na gargalhada. É claro que eu não vou morrer. Neste grande mundo certamente alcançarei o ápice, e minha família Wang se tornará um clã imperial. Su Shen ficou atônito. Esta foi a primeira vez que viu Wang Yunfei revelar tal lado, ora triste, ora relutante, não sendo mais a figura autoritária e inigualável do passado. Há mais uma coisa na qual você precisa prestar atenção. Wang Yunfei pareceu se lembrar de algo e alertou. O domínio do mistério celestial não tem estado pacífico recentemente. Muitos prodígios morreram inocentemente. Grandes especialistas no Palácio Imperial tentaram deduzir a causa, mas não receberam informações. É provável que alguém esteja tramando algo desconhecido. Su Shen assentiu pensando. Poderia ser Zhou-Ansha ou aquele velho monstro das regiões ocidentais? Ele estava familiarizado demais com tais métodos. Após dar todas as suas instruções, a expressão de Wang Yunfei retornou ao seu antigo comportamento autoritário e inigualável. Ele liderou seus seguidores do Palácio Imperial para o antigo caminho do Dao, desaparecendo no domínio do mistério celestial e no céu estrelado. Aquele lugar reunia os principais prodígios de todas as raças sob as estrelas nesta era de ouro. Depois que Wang Yunfei partiu, Su Shen encontrou Ling Wuliai novamente. Ling Wuliai havia sobrevivido à batalha com Wang Yunfei, mas sua fisionomia não estava boa, claramente tendo sofrido um golpe por parte de Wang Yunfei. Como sua família Wang pôde produzir tal monstro? Ling Wuliai encarou Su Shen com o rosto confuso. Ele havia usado todos os seus métodos, mas não conseguiu ferir gravemente Wang Yunfei. Em vez disso, foi derrotado em 3 movimentos. Embora a maioria das pessoas não conseguisse resistir sequer a um movimento, aqueles que duraram 2 movimentos foram poucos, e aqueles que duraram 3 podiam ser contados nos dedos de uma mão. Tal inimigo formidável quase estilhaçou sua confiança. Irmão Wuliai, você não vai embarcar no caminho do Dao? Su Shen estava curioso. Wang Yunfei havia partido, mas Ling Wuliai não mostrava sinais de se mover. Ling Wuliai balançou a cabeça. Neste caminho do Dao, com aquele monstro lá, haverá apenas mais monstros, não menos. Se eu pudesse derrotar Wang Yunfei, talvez tentasse desafiá-lo, escolhendo embarcar nesse caminho. Mas agora sei que provavelmente não tenho chance. Ling Wuliai deu um sorriso amargo. Se eu morrer, talvez a terra sagrada do vazio celestial esteja acabada neste grande mundo. Su Shen sentiu-se impotente. Seria uma grande pena se uma semente de grande santo como Ling Wuliai morresse tão facilmente. Tomar tal decisão era razoável e compreensível. Os prodígios competiriam, mas a vida não seria baseada apenas em competição. Neste mundo, quantas pessoas poderiam estar completamente sem preocupações? Até mesmo alguém tão poderoso quanto Wang Yunfei tinha um traço de preocupação em seu coração. Nascido invencível, ele carregava a missão do Palácio Imperial e tinha que seguir em frente. Aquela preocupação só poderia ser substituída pela dominância. Ling Wuliai retornou ao domínio oriental. Su Shen, por outro lado, permaneceu no continente central, continuando a aperfeiçoar seu Dao. Seu Dao estava longe de chegar ao fim. A família Wang reconheceu o potencial de Su Shen. Sob a sugestão de Wang Yaoshen, Su Shen tornou-se uma semente da família Wang, o sucessor do próximo chefe da família, desfrutando de todos os recursos de toda a família Wang.
100 anos passaram apressadamente e muitos outros gênios surgiram. Muitas coisas grandes e pequenas ocorreram durante esses 100 anos. No entanto, Su Shen sentiu claramente que a supressão de reino entre o céu e a terra havia relaxado ainda mais. O cultivo era 2 vezes mais eficaz do que antes, e romper para reinos superiores era muito mais fácil. Em 100 anos, o cultivo de Su Shen também atingiu o 4º reino do Nirvana, tornando-o um grande especialista contemporâneo. E Su Shen emergiu do isolamento perturbado por um grande evento. Os gênios da nossa família Wang foram todos aniquilados? Su Shen franziu a testa. Nestes 100 anos, a família Wang produziu muitos gênios. Embora nenhum gênio de nível superior como corpo divino ou corpo santo tenha aparecido, ainda havia algumas sementes do Nirvana, e agora todos foram aniquilados. Estes eram sua fundação. Como ele não poderia estar com raiva? Vários meses depois, Su Shen partiu para além do céu estrelado. Ele já havia recebido notícias de que um antigo gênio do clã Ixiao, não conhecendo a imensidão do céu e da terra, atacou todos os membros da família Wang e saqueou seus recursos de cultivo quando a família Wang foi explorar um reino secreto no céu estrelado. O clã Ixiao já teve um santo supervisionando-os, mas após a queda de seu santo, eles passaram de um grande clã viajante das estrelas para um clã de beira de estrada. Meio ano depois, Su Shen chegou ao território do clã Ixiao. Esta era uma civilização primitiva. Su Shen não mostrou misericórdia, ativando diretamente a espada Gi Shen em sua mão. Uma espada dividiu-se em 10.000, nivelando um território do clã Ixiao após o outro. Finalmente uma figura humanoide completamente negra com uma cabeça de coruja, apareceu segurando uma longa lança negra. Ele ascendeu ao céu e comunicou-se telepaticamente. Quem é você? Por que está massacrando tantos no meu clã Ixiao? O que o recebeu foi a espada de Su Shen. Ele queria que essas raças extraterrestres entendessem que mesmo que Wang Yunfei tivesse desaparecido, a nova era da família Wang ainda tinha alguém no comando. Os dois batalharam no céu estrelado. 3 dias depois, Su Shen decapitou com sucesso este prodígio do clã Ixiao. Antes de sua morte, ele entendeu por que havia atacado a família Wang. Este prodígio do clã Ixiao estivera selado por tempo demais. O clã havia perdido sua fundação de nível santo e carecia de recursos, então, para avançar mais no grande mundo, ele só podia arriscar buscar recursos. Mas nunca esperou que a família Wang ainda tivesse alguém como Su Shen. Su Shen sentiu certa simpatia pela situação do prodígio do clã Ixiao, mas nenhuma piedade. Após eliminar o prodígio do clã Ixiao, Su Shen retornou ao domínio do mistério celestial. Antes mesmo de chegar ao domínio do mistério celestial, Su Shen notou aguçadamente que o espaço circundante parecia um pouco estranho. Ele parou seus passos e disse calmamente: "Você está me seguindo há tanto tempo. É hora de aparecer." No reino do vazio, ao mesmo tempo, a intenção assassina explodiu e rastros de Qi travaram em Su Shen na escuridão. Outra grande batalha eclodiu. Esta batalha foi ainda mais trágica. Su Shen ficou surpreso ao descobrir que essas pessoas vinham de raças diferentes, e a força de cada pessoa não era inferior à do prodígio do clã Ixiao. Quem exatamente reuniu tantos prodígios? Esses prodígios eram fortes, mas, infelizmente, a força de Su Shen tornará-se ainda maior ao longo dos anos. Sob seu poder total, ele matou consecutivamente 3 pessoas em pouco tempo, causando medo nos outros. Vendo que essas pessoas queriam fugir, Su Shen não as deixaria ir facilmente. Ele caminhou pelo céu estrelado e começou a persegui-las. Somente quando alcançou a última pessoa, Su Shen soube a origem dessas pessoas. Elas vinham das profundezas do céu estrelado, de uma força poderosa no caminho do Dao chamada Salão da Execução de Deuses. Um dos mestres do Salão da Execução de Deuses havia sido morto por Wang Yunfei. Wang Yunfei havia desaparecido no céu estrelado sem deixar vestígios, enfurecendo o Salão da Execução de Deuses. Portanto, eles queriam atrair Su Shen, o irmão biológico mais novo de Wang Yunfei, matá-lo e forçar Wang Yunfei a aparecer. Ao ouvir isso, a expressão de Su Shen não era nem alegre nem triste enquanto ele esmagava diretamente a cabeça daquele prodígio da raça do céu estrelado. Capítulo 118. Su Shen retornou à família Wang e os informou sobre Wang Yunfei e o Salão da Execução de Deuses. Com o poder da família Wang, eles rapidamente investigaram o Salão da Execução de Deuses no céu estrelado. Esta era uma força de nível superior que há muito tempo havia ascendido ao Dao, formada por um grupo de prodígios ambiciosos. O Salão da Execução de Deuses chegou a produzir 2 grandes imperadores que reinaram sobre o universo. O Salão da Execução de Deuses tinha 5 mestres de salão no total, cada um dos quais era um famoso prodígio de nível superior no Dao. Alguns eram invencíveis nesta era, enquanto outros eram seres que um dia competiram com antigos grandes imperadores, selando-se era após sua derrota. Esses indivíduos não eram comparáveis àqueles antigos invencíveis no domínio do mistério celestial. Aqueles chamados invencíveis eram apenas invencíveis no domínio do mistério celestial, na melhor das hipóteses. O Salão da Execução de Deuses na verdade continha monstros que haviam realmente disputado o Dao com grandes imperadores. Su Shen estreitou os olhos. As notícias que a família Wang recebeu indicavam que um dos mestres do Salão da Execução de Deuses era notavelmente Lin Zhan. Embora Wang Yunfei não tenha matado Lin Zhan, ele matou outro prodígio antigo do Salão da Execução de Deuses que havia revivido no Grande Mundo. Ele, um santo, contra-atacou um rei santo e recuou em segurança do cerco do Salão da Execução de Deuses. No entanto, a família Wang não estava preocupada. O Palácio Imperial já tinha prodígios que uma vez pisaram no Dao começando a agir contra o Salão da Execução de Deuses. Essa força, que um dia deu à luz imperadores, naturalmente possuía uma fundação muito além do que as pessoas comuns podiam compreender. Naquele caminho, também havia prodígios que haviam competido com grandes imperadores. Querer usar minha vida para forçar Wang Yunfei a aparecer. Isso é obra de Lin Zhan?
Su Shen não esperava que Lin Zhan, a pessoa de grande sorte que não conseguia esconder sequer um único pensamento naquela época, fosse agora tão implacável. Su Shen não sentia arrependimento. Diante do implacável e inescrupuloso Lin Zhan, Su Shen sentia como se estivesse olhando para uma obra de arte que ele havia polido meticulosamente. Ele havia destruído completamente tudo sobre Lin Zhan. Nesta luta com o filho da sorte, milhares de anos depois, ele não perdeu, e Lin Zhan não venceu. Su Shen começou a continuar seu cultivo isolado. O reino Nirvana era uma potência indiscutível em outras eras, mas nesta era de ouro, sem ser um santo, todos eram formigas. 50 anos depois, chegou uma notícia que abalou as profundezas do céu estrelado. Wang Yunfei havia rompido para se tornar um rei santo e mais uma vez matou o mestre de salão do Salão da Execução de Deuses. 2 dos 5 mestres do Salão da Execução de Deuses haviam sido mortos, enfurecendo o Salão da Execução de Deuses, que jurou matar Wang Yunfei. Até o segundo mestre do salão, Lin Zhan, agiu pessoalmente nas profundezas do céu estrelado, mas infelizmente foi parado por um inimigo formidável. 300 anos passaram em um instante. O cultivo de Su Shen atingiu seu ápice. Tanto seu Qi quanto sua essência verdadeira foram lapidados ao extremo, e seu corpo sentava-se como um majestoso Monte Tai. É hora de me tornar um santo. Su Shen sentiu que o momento havia chegado e não suprimiu mais sua aura. O céu limpo instantaneamente transformou-se em trovões estrondosos, e raios de tribulação de santo desceram dos céus, parecendo querer fender o mundo e reiniciar o caos. Os milhares de milhas de terra transformaram-se em um mar de relâmpagos. Acima do firmamento, 2 figuras apareceram, suas auras insondáveis. Estas eram as fundações da família Wang, 2 potências de nível rei santo. Após os 2 velhos ancestrais da família Wang aparecerem, as auras cobiçosas de todas as direções desapareceram completamente. Nossa família Wang logo terá outro santo. Sim, embora Wang Shen não seja tão surpreendente quanto seu irmão mais velho Wang Yunfei, ele também possui o potencial de um rei santo. Assim que ele crescer, mesmo que nós velhos partamos, ele poderá garantir a prosperidade de nossa família Wang por milhares de anos. Um par de irmãos, verdadeiramente o melhor presente concedido à nossa família Wang para sua ascensão no grande mundo. Su Shen banhou-se na tribulação de relâmpago. A tribulação celestial bombardeava continuamente seu corpo, que se tornará um negro carbonizado. À medida que a tribulação celestial desaparecia gradualmente, o corpo enegrecido de Su Shen começou sua transformação. 1 ano depois, Su Shen emergiu do isolamento, seu corpo envolto em rima do Dao. A cada movimento o céu e a terra flutuavam. Seu rompimento para santo nesta vida foi sem grandes convulsões. Tudo aconteceu naturalmente, tornando-se um santo em 500 anos. Um santo tem uma expectativa de vida de 5.000 anos. Su Shen tornou-se um santo em menos de 1/10 de sua expectativa de vida, tornando-se uma figura de nível superior nos atuais 5 domínios celestiais profundos. Ele assumiu como patriarca contemporâneo da família Wang. No grande mundo, quem controla sua ascensão e queda? Su Shen olhou para o céu distante. Ele podia sentir aquela supressão aterrorizante. Estava ficando cada vez mais frouxa. Quando aquela supressão desaparecesse, a coisa mais terrível chegaria. Foi registrado nos anais históricos com apenas alguns traços, mas permeado com o sangue de todos os seres vivos, inúmeras vidas e lágrimas, convergindo em 2 palavras: tumulto das trevas. Quando Su Shen tornou-se o patriarca da família Wang, ele percebeu que tais coisas aterrorizantes realmente existiam no mundo. Alguns daqueles antigos imperadores não haviam morrido completamente. Eles romperiam seu próprio caminho do Dao, cortariam suas marcas com o céu e a terra, caindo voluntariamente daquele reino supremo, apenas para trocar pela esperança de sobrevivência. Permanecendo vivos, eles não apareceriam no mundo enquanto o grande imperador contemporâneo ainda estivesse vivo. Quando o grande imperador envelhecesse ou morresse, esses antigos imperadores, aqueles que um dia foram admirados por todos os seres vivos, se tornariam os carrascos de todos os seres vivos. Tais existências aterrorizantes não eram apenas aqueles lendários imperadores caídos, mas também aqueles santos decadentes que se recusavam a morrer. Embora não pudessem existir para sempre, estavam dispostos a usar qualquer meio necessário para obter uma maneira de viver. Ao aprender esta verdade incrivelmente cruel, Su Shen sentiu confusão e raiva em seu coração. Se mais e mais imperadores estivessem indispostos a morrer e permanecessem vivos, este céu e terra, cedo ou tarde, declinariam até perecerem. Por que os imperadores outrora invencíveis falharam em ver além da vida e da morte? Ou houve alguma tentação que os fez viver era após era? O coração de Su Shen começou a vacilar. Quando ele se tornou um santo, descobriu subitamente que este céu e terra nunca foram tão simples quanto ele imaginara. Assim, outros 300 anos se passaram. Su Shen frequentemente olhava para o céu estrelado. Às vezes ele também queria embarcar naquele Dao. No entanto, neste grande mundo, os prodígios da família Wang estavam simplesmente desanimados demais. Os prodígios que lutaram com Wang Yunfei no passado começaram todos a entrar no Reino Santo. No domínio do mistério celestial, santos emergiam frequentemente, dividindo a sorte do grande mundo. Mas a sorte do mistério celestial reunia-se nas planícies centrais, enquanto a sorte das outras 4 regiões era escassa. A próxima geração de prodígios, exceto pelas planícies centrais, achava especialmente difícil romper para o Reino Santo. As outras 4 regiões também notaram esta situação. Um antigo grande santo do domínio do norte, junto com potências das 4 regiões, pressionou as planícies centrais, forçando o Palácio Imperial e as muitas forças nas planícies centrais a realocar a sorte. Muitas forças poderosas das planícies centrais estavam presentes, e Su Shen, como patriarca da família Wang, naturalmente também estava presente. Hoje devemos dividir igualmente o padrão das 5 regiões. Vocês, das planícies centrais, monopolizam 90% dos caminhos do Dao do mundo. Onde isso deixa os cultivadores das outras 4 regiões?
O antigo grande santo do domínio do norte falou com força, seu rosto sombrio. Caso contrário, mesmo que uma guerra de imperadores ecloda e estilhasse as planícies centrais, não hesitaremos. O coração de Su Shen afundou. Este dia, afinal, havia chegado. Ninguém queria ficar de braços cruzados. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!